Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, os meus amigos Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? E também com a gente hoje uma convidada mais do que especial, ela que é crítica de cinema, que é influencer, que é comentarista, que é advogada, que é pastora da igreja da trilogia do Antes, que é futura professora emérita, doutora de cinema de São Luís e talvez de todo o Maranhão, e 3 vezes participante desse humilde podcast, Fabi Lima, do canal Cinemafilia. Oi, Fabi, bom dia, tarde, noite, madrugada. Muito bom ter você aqui de novo com a gente. Gente, que introdução, amei. Nunca fui introduzido dessa forma, obrigada. Obrigada, Luiz. Muito feliz de estar falando com vocês hoje sobre 2 cinebiografias. Uma que eu gostei e outra que nem tanto. Mais ou menos, mas vamos aí conversar sobre. É sempre um prazer conversar sobre cinema Fabi, com vocês. é porque você não ficou 6 anos estudando crítica de cinema pra entender esse filme. É por isso que não deu certo pra você. Mas assim, talvez se você tivesse ficado pelo menos 6 anos estudando, você conseguia fazer 6 minutos de elogios sobre o filme de hoje. É verdade. Provavelmente, né? Esse é o mal. Tinha que estar me preparando pra isso. Exatamente. Depois desse currículo... Não, e você esqueceu de falar que ela senta ao lado de todas as Blackpinks e ela é ovacionada pelos K-Popers. Tem todo esse detalhe aí que você esqueceu de falar do currículo Uma dela. legião de K-Popers começou a me seguir, cara. E aí eu coloquei... É engraçado falar só um parênteses aqui, que eu coloquei uma meta na época. Tipo assim, gente, se vocês me fizerem chegar não sei quantos K... eu vou filmar uma outra Blackpink que vai estar amanhã na pré-estreia de não sei o que. Eu nem lembro mais o que era. Meu Deus, Cara, eles gênio. começaram a engajar horrores. E aí eu não consegui o ingresso pra pré-estreia. Aí eu falei, gente, desculpa, pode me dar follow, tá? Eu não vou conseguir. E é perigoso eles darem mesmo, porque eles estão muito empenhados. É muito doido. De DM, tipo, calma, a gente não vai te dar o follow, a gente gostou de ti. Não, e eu adorei a espontaneidade do negócio, porque assim, nem você tinha certeza do nome da menina, né? Você olhou e falou assim, essa menina aqui é daquela coisa lá, né? Do que... Eu fui na onda da menina que tava do meu lado, que ela pediu foto, eu falei, ué, se ela pediu foto é porque é famosa, eu também vou pedir. De repente é a não vou prima deixar dela. de passar essa oportunidade. Eu sei quem é, não sei, mas depois eu descubro. E foi assim que aconteceu. O meme, né? Ótima artista, ainda nem conheço. Tipo, ótimo filme, não assisti. Hoje a gente começa a nossa temporada de esquenta pro Oscar com 2 filmes envolvendo músicos, mas que acabam falando pouco sobre música. A diferença é que o primeiro faz de propósito e o segundo sem querer. A gente vai começar com Priscila, da diretora Sofia Coppola, em que acompanhamos um pouco da vida de Priscilla Presley na presença e na ausência de seu marido famoso, o Elvis. A gente já comentou sobre a filmografia da diretora no episódio 73, aliás, corre lá pra ouvir quando acabar esse daqui, e vamos debater não só sobre as qualidades do filme, mas também sobre os porquês da esnobada que tá recebendo na temporada de premiações. E o segundo filme que a gente vai cobrir é Maestro, do diretor Bradley Cooper, naquela que é possivelmente a campanha mais incisiva da história da Netflix pro Oscar. Aqui acompanhamos a história do lendário maestro Leonard Bernstein e sua história de amor conturbada com Felice Montealegre. Será que o filme exagera na tentativa de ganhar prêmios? E o que a gente achou dele como um todo? Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda está começando e clica em seguir, é rapidinho, e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Já falamos demais, né? Agora pega aí o seu refri gelado, a sua tinta preta da Pantene e o seu nariz protético, porque tá na hora de pipoca e pantufa. Até
agora eu não acostumo com o diretor Bradley Cooper. Pra mim é uma coisa É. Não, às vezes me assusta. Você pensa assim, Bradley Cooper, parênteses, se beber não case 1, 2 e 3. Você não pensa, né? Diretor Bradley Cooper. E eu revi Se Beber Não Case a trilogia esses dias, cara. Agora que não tá na minha cabeça, mais enraigado ainda que ele é só Não, uma coisa. e ele bebeu uísque todos os dias por 6 anos pra gravar 15 minutos de Se Beber Não Case, não sei se você ficou sabendo. Ele ficou de ressaca durante Ficou de ressaca por 6 anos. A Meu Deus, piada que da vida. temporada, essa aí. Tem como Ele não. aprendeu com a Lady Gaga, Eu né? gosto do Bradley Cooper. Aprendeu com a Lady Gaga. Pipoca e Pantufas. Bom, a gente vai começar com Priscila, da diretora Sofia Coppola. Bom, já vou colocar uma opinião antes de fazer sinopse. Eu acho que a Sofia tá no auge dos seus poderes, tá no auge do seu sofiismo. Porque sofismo é outra coisa, vamos chamar de sofiismo, né? Aqui ela tá adaptando a biografia da Priscila, em que ela conta um pouco sobre o que é viver, especialmente naquela época, né, nos anos 50, como a bonequinha de um rockstar, na verdade, o maior rockstar da época, alguns diriam que de todos os tempos, que era o Elvis Presley. O que a Sofia foca aqui é muito pouco no Elvis, inclusive virou até lenda o fato de que o Jacob Elord não pesquisou absolutamente nada pra fazer o personagem, ele só fez um sotaque sulista e mudou o penteado, segundo ele, né? Mas aqui a gente acompanha muito pouco do Elvis. A gente acompanha mais o que era a vida da Priscila e a percepção de como ela achava que ia ser a vida dela versus o que realmente viraria, estando na órbita de um cara como Elvis. Não só de um cara como Elvis por ser um rockstar, por ser a maior estrela do gênero de todos os tempos, a maior estrela daquela década, mas também o filme é um coming of age, né? Bem às avessas, mas é como ela vai adquirir a maturidade dela passando por aquela relação que é trágica, assim, em muitos momentos, que o charme da Sofia Coppola, que é o tédio, né? Eu falei isso no nosso episódio, que ela é uma artista do tédio, e como esse charme tá envolvido com os momentos de estresse extremo e de explosão extrema dessa relação conturbada com ela, que quase não é uma relação, né? Você tem uma estrutura hierárquica muito forte no filme, e a Sofia trata isso muito bem, de uma forma muito natural. Parece que eu estou estendendo a sinopse, mas é porque a sinopse é basicamente essa. É a Priscila começando o namoro dela com Elvis, casando com Elvis e eventualmente se separando do Elvis, e a gente acompanhando os porquês desse processo ter acontecido, né? Vou começar, é claro, pela nossa convidada, Fabi. Priscila, bateu legal com você aí, especialmente, e vou emendar uma outra pergunta. Você talvez seja a maior fã de Elvis do Baz Luhrmann que eu conheço. Eu tenho uma teoria de que esses filmes se complementam muito mais do que eles são inimigos um do outro, não é a ideia de, Priscila é melhor, de Elvis é melhor. Você é dessa teoria também? O que você achou de Priscila quando você viu ele assim pela primeira vez? Se você já viu ele outras vezes, manda brasa. Então, eu vi Priscila na época que caiu do caminhão, né? Eu não vi, eu infelizmente não vi no cinema. E foi um filme que na verdade nem chegou aqui onde eu moro, nem chegou em São Luís. Então acabou que eu assisti dessa forma. E foi um filme assim que eu já tava esperando ser muito Sofia Coppola, que é uma artista que pra mim é uma autora muito intimista, assim, né? O sistema dela é muito introspectivo, é muito voltado pra pessoa, é muito estudo de um personagem, de uma situação específica e como ela interage com os ambientes. Na verdade, assim, pra mim é um filme de plano detalhe, assim. E eu acho que a Sofia é uma cineasta de plano detalhe, que foi o que eu falei na minha crítica também. Ela tem uma visão dos espaços, de uma visão das pessoas, das relações, dos corpos, dos personagens e tudo mais, de plano detalhe mesmo, assim, de foco. Esse foco, ele faz com que essa relação do ambiente com o que a gente tá percebendo, né, a dinâmica da relação dos personagens, especialmente em Priscila, se ganhe forma, assim. Então, pra mim, fica muito marcado, muitas coisas, assim, do filme são pequenos momentos, assim, que a câmera olha pra coisas que a gente não iria olhar, que talvez passassem despercebido em um plano aberto. Por exemplo, o momento em que ela coloca as armas ali, a arma em cima dos vestidos, né, essa contraposição, essa contradição que existe da forma como ela teve que amadurecer tão rápido. Então é um filme que tá o tempo todo colocando essas contradições pra gente da idade, e eu acho que ela foi, assim, muito, muito, muito perspicaz, assim, no casting, especialmente na diferença de altura do Jacob Elordi com a Meu Kate. Deus, eu ia falar muito isso.
É uma coisa tudo. absurda a diferença de altura. E soa muito paternal mesmo, né? Tipo, a gente vê, ela faz questão de evidenciar essa altura, essa diferença. O que pra mim foi muito marcante no filme. Tipo, eu não consegui olhar pra outra coisa. Tipo, quando eles andavam juntos, ele protegia ela, né? Ele parecia vir por cima dela e, tipo... Ele não protegia ela, na verdade. Ele focava, né? Tipo, ele meio que escondia ela, ele meio que ofuscava ela mesmo. Tipo, é uma presença tão magnética que ofusca. E aí eu me lembro da entrevista que a Sofia Coppola deu, que ela falou que ela escolheu o Jacob Elordi porque ele entrou dentro de um café onde eles estavam e as meninas todas, tipo, do lugar olharam pra ele instantaneamente. Tipo, ele tinha... E ela falou que ela imaginava que era isso que o Elvis tinha. Que ele entrava no lugar e as pessoas viravam todas olhando pra ele, especialmente mulheres, né? Especialmente garotas. E ela foi uma delas. A Priscilla Presley foi uma dessas garotas apaixonadas pelo Elvis Presley, e ela faz questão também de evidenciar isso no começo. Tipo, a gente vê ela com aquelas revistinhas adolescentes, tipo, ela era uma criança, né, praticamente, e ela com as revistinhas adolescentes e tal, e vendo o Elvis e tudo mais. Então, assim, quando ela tem a oportunidade de estar com o Elvis, você não iria negar uma coisa dessa, tipo, eu quero votar com o meu ídolo. Óbvio que eu ia querer estar com o meu ídolo, né, não importando a idade que eu tivesse. É claro que existe uma questão aí de tempo, que a gente vê, que antigamente era muito mais naturalizada essas diferenças de idade do que hoje em dia, que a gente tem uma compreensão social diferente. Mas ainda assim a gente vê o impacto que isso gerou nela, né? Tipo, o empecilho da relação deles era a escola dela, a formação básica dela, sabe? Tipo, eu não posso te trazer comigo porque tu ainda estuda. Tipo, eu não posso te trazer comigo nos shows e tal porque tu ainda estuda. Então, tipo, só o fato dela querer se formar já era o empecilho da relação, porque eles tinham uma diferença de idade muito, muito grotesca, né? Muito absurda. Então, assim, é um filme que mexeu muito comigo, foi muito, assim, ele é muito violento e muito de forma silenciosa, assim. A violência é psicológica, né? Tipo, ela é de abuso, assim, de relações abusivas. Ela geralmente costuma ser muito mais expositiva. E a Sofia Coppola não expôs tudo. Ela colocou muito nas entrelinhas, ela ali se drogando, né? Tomando remédio pra acordar, remédio pra dormir, fazendo tudo pra agradar o Elvis, e mesmo assim não foi o suficiente, né? É uma relação que me deixou realmente muito mal, assim, fisicamente eu fiquei muito mal. Não porque eu já tenho passado por isso, ainda bem que, obviamente, que não, né, obviamente, mas é porque realmente foi um filme que tratou disso de uma forma muito sutil, mas muito pesada, assim, sei lá, eu achei um filme muito violento. E a primeira vez que eu vejo a Sofia Coppola tratando uma violência dessa forma. Então, pra mim, também foi muito impactante, sabe? E eu concordo contigo, Luiz, eu acho que ela tá no auge do sofiismo dela aí, tipo, ela pegou todos os elementos, assim, que ela já tinha muito cuidado, muito controle de filmes anteriores e colocou nesse filme. E, assim, o problema pra mim, já antecipando porque eu acho que Priscila não tá nas premiações, é porque é um filme muito autoral, é um filme muito hermético. Acho que quem usou essa palavra foi o Márcio, na verdade, quando a gente tava fazendo a live do Critics' Choice. Ele falou isso, eu falei, é verdade, exatamente isso. Ele é um filme muito hermético, é um filme muito direcionado pra quem gosta da Sofia Coppola. Tipo, não é um filme que vai atingir tanta gente como é o caso do Elvis, do Baz Luhrmann, que aí já, pra mim, já é uma antítese total, assim, tipo, é uma antítese total. Porque o Elvis do Baz Luhrmann vai trabalhar com exagero. E o da Sofia Coppola vai trabalhar com o minimalismo, né? Como eu falei, os planos detalhes. Então, tipo, o Baz Luhrmann... Ou seja, igual o Baz e a Sofia mesmo. Tipo assim, é outra vibe. Mas eu também acho que eles se complementam nessa antítese. Tipo, é você mostrar como é que era essa figura extravagante do show business. Pra mim, tipo, Elvis é eletrizante como rock and roll, assim. Tipo, as transições são eletrizantes. Tipo, a cor, o impacto, o ponto de vista que ele escolheu do Coronel, que eu acho maravilhoso. Tem gente que odeia, porque o Tom Hanks tá de um jeito lá, caricato. Eu adoro exagero, adoro fantasia. Eu adoro o fato de parecer uma parada muito circense, sabe? Tipo, é circense, é showbiz, é cinema, tipo, do início ao fim pra mim. Então eu acho que é um filme muito do exagero e comporta aquilo que o Elvis era, né? O Elvis era exagerado, era megalomaníaco também, era super egocêntrico. Então, tipo, todas as características estão ali, sabe? Só que de uma forma totalmente diferente. O Priscila vai mostrar o lado ruim disso tudo, o lado ruim dessa parte egocêntrica, o lado ruim de ser cheio de si, sabe? De estar todo mundo lá te aplaudindo o tempo todo. Qualquer merda que tu faz, a galera tá tipo, uou, rei do rock e tal. Então, tipo assim, ela vai mostrar o lado ruim disso, que é como que ele tratava, né, a pessoa que mais estava ali perto dele, diante disso tudo. Então, eu acho que são filmes que são diferentes pra caramba, mas eu também acho que eles complementam muito nessa antítese, assim. Tipo, pra gente ver primeiro como é que os diretores são mega diferentes, tratando de universos parecem muito juntos ali, muito intrínsecos, mas de uma forma tão diferente que mostra dos dois a autoria, sabe?
o traço Se fosse fazer um paralelo, é quase como se fosse a persona do Elvis e o que era o Elvis. Não é nenhum nem outro, não é bem assim. Não é bem assim nem pro lado do Baz, nem tipo pro lado da quatro Priscila, paredes. mas é aquela coisa, é meio essa pegada, ele em cima né? do palco e ele em 4 paredes, né? Tipo, Sim, a própria fotografia, né? A própria fotografia, o próprio jeito de filmar, ele é muito assim, porque o Baz é recorte, é montagem, e é cor, e é circo, não só metaforicamente, é circo mesmo, né? Tudo começa num circo. A negociação dele com o coronel é num circo. Então, assim, é tudo o momento espetáculo. ali do contrato também. Baz Luhrmann, né? Baz É um Luhrmann. parque de diversões, né? Tipo, ele aparecendo naquela sala de espelhos. Eu acho genial. Genial. Eu sei que isso aqui não é sobre Elvis, mas o momento que ele aparece... Mas você não perde a oportunidade. O coronel aparece na sala de espelhos, cara, que eles na roda gigante, aquele momento ali, a transição que acontece depois do contrato. Tipo, é um filme muito fantástico de vilão da Disney, sabe? É muito vilão da Disney, cara. É incrível, eu adoro. Então, mas é bem Cara, eu diferente. gosto muito também. Eu comentei isso com o Luiz, eu não lembro se eu falei no nosso episódio sobre Elvis, mas eu ainda acho, mesmo depois de Oppenheimer, hein, eu ainda acho uma das melhores cinebiografias, assim, que eu já assisti. O filme do Elvis aí, do Baz Luhrmann. Que eu acho que tudo combina também. É tudo que a Fabi falou. Tudo combina e ele mostra aquela visão do Elvis artista, né? Eu acho que os dois se complementam muito por isso, né? Você vê a visão do Elvis artista, de todo o movimento, a visão do coronel, e aqui você tá vendo, né? Como é que ele se comportava com a mulher dele em casa e tudo mais. Não, e eu escrevendo na pauta pensando assim, nossa, eu conectei os filmes pela música. Gente, são 2 cinebiografias, né? Eu não pensei nem por esse lado, assim, mas tudo bem. E eu acho que vai ser bom a gente falar sobre os dois, porque, e também sobre Elvis, nessa sacola toda junta, porque a cinebiografia dominou a temporada de premiação. A premiação sempre gostou, as premiações sempre gostaram, mas nos últimos, sei lá, 10, 15 anos, pelo amor de Deus, é só cinebiografia. E, assim como todo e qualquer outro gênero, a gente vai ter umas muito boas, a gente vai ter umas enormes porcarias e a gente consegue fazer uma leitura de pra onde a coisa tá andando, sabe? Pra cada Oppenheimer você tem um Bohemian Rhapsody. No mesmo ano você tem Priscila, que tudo bem, eu concordo com essa análise do Márcio e da Fabi sobre meio filme de nicho, filme de quem gosta da Sofia, mas é um grande filme e ao mesmo tempo você tem, no mesmo ano você tem Maestro, você tem Whitney Houston, que é aquela galera que é do filme do roteirista de Bohemian Rhapsody, e a galera, tipo, isso é uma ameaça? Isso é uma ameaça. Então, assim, já que a cinebiografia dominou as premiações, e a gente adora comentar a premiação, a gente acaba chegando nessa linha. Eu só queria fazer um comentário antes de passar pro Lucas, que é engraçado você falar sobre a violência do filme, Fabi. Eu acho que você me deixou pensativa, eu não consegui pensar em um exemplo de fora do que a gente tá falando, de cineastas nos quais a própria Sofia se inspira, mas eu acho que na própria filmografia da Sofia a gente tem o The Big Guild, né, o Estranho que Nós Amamos, que eu gosto bastante, é um dos filmes que eu mais gosto. Apesar de algumas críticas com razão, que whitewashing, enfim, o filme ele é muito tenso e ele é mais diretamente violento do que Priscila, né? A violência de Priscila, ela é muito de contexto e uma explosão aqui e ali. O The Big Guild, ele é mais... É toda a situação, aquele cara desconhecido que ele é um soldado do exército inimigo e tá numa casa que só tem mulheres e aquilo mexe com as mulheres da casa, algumas apaixonam por ele, outras querem conquistar ele e aí vira uma briga, uma coisa e o papel dele nessa história toda. É um filme um bocado violento, assim. Ainda tem o tom da Sofia, de ser mais de marasmo, assim, mas eu lembrei muito dele ao você fazer esse tipo de associação. Eu conversei com algumas pessoas que não estão acostumadas com a Sofia Coppola e, por causa disso, acharam o filme entediante. E acharam que os bons momentos do filme foram as explosões do Elvis, porque é o momento que o pessoal acorda e tal, não sei o quê. E eu entendo, não vou questionar isso, mas eu acho que a maior violência do filme tá longe de estar nas explosões dele. As explosões dele são um resultado. A violência do filme é do primeiro ao último segundo. Eu acho que existe violência até no fato de aparecer um tiozinho desconhecido e achar que ele pode levar uma menina de 14 anos pra uma festa de um artista, talvez nem tenha que falar com o pai, se vira aí. Toda a situação é de boneca de trapo. A Priscila é tratada como uma boneca de trapo. O tempo inteiro ela é empurrada de lá pra cá, e o pai protege, mas nem tanto. A partir do momento que uma estrela do rock que nunca vai estar perto dela fala assim, com aquele sotaquezinho, não, eu vou proteger ela, eu só penso em fazer ela estudar e melhorar, o cara cede, tá tudo bem e tal. Eu acho que é um exemplo muito grande, dentro dos limites da própria criação da Sofia Coppola,
Aí a gente vai entrar e falar em feminismo branco, e nós, a não ser a Fabi, nós não somos o público apropriado pra falar disso, mas a gente tem, ela tá subjugada o tempo inteiro, uma em cima da outra, em todos os momentos, e não é só nas coisas mais óbvias, como na cor do cabelo, é no fato de que ela um dia olha pra casa e ela tá lá porque ela ama o cara, mas o cara nunca tá lá, ela fica na sala e ela não pode entrar na sala do lado, e a sala tá vazia, e ela não sabe tocar um instrumento, e ela não tem o que fazer, e ela não tem uma revista pra ler, ou não tem uma, sabe, aquele tédio também oprime ela, aquele tédio também é parte da violência contra ela, não é só as explosões e os insultos e as brigas. E todo o contexto também que eu acho que ela construiu um Elvis filho da puta com uma maestria, assim, porque ele soa muito verdadeiro, ele soa como um filho da puta muito real, assim. Como ele tá subjugando ela, até quando ele acha que ele tá elogiando, sabe? Ele tem as ideias malucas dele e ela questiona elas, porque é óbvio que elas são questionáveis, e ele detona ela. Tem alguns momentos em particular que me incomodam bastante, como quando ele vira um homem da Bíblia e aí de repente ele é um cara evoluído por causa disso. Isso é muito típico do Elvis, que era o Elvis real e que o Baz Luhrmann escolheu não retratar, que é o Elvis conservador, é o Elvis que se voluntariou pra guerra, que apoiou a guerra do Vietnã, é o Elvis que vota no Nixon, é o Elvis tradicionalista e não sei o que, a minha mãe, e aí... O Elvis aqui nesse filme nem transa. Né? Não, você lembrou bem. E essa é uma outra enorme violência que ele faz, porque é uma violência que ele faz pra se salvaguardar. Ele só transa com ela depois que ela forma, exatamente no momento que ela forma, por motivos de eu não quero ter responsabilidades legais sobre essa menina. Sim. A partir do momento que ela virar uma adulta pra sociedade, que ela pode ser considerada uma adulta pra sociedade, eu vou transar com ela. Antes disso, de forma que vai me comprometer, que eu vou falar, não sei o que ela possa reclamar, que possa falar com o pai, que possa virar um escândalo pra mim, de jeito nenhum. I wanna away, baby. Aí, tá legal. Eu falei que eu ia passar pro Lucas, já tô falando feito um doido aqui. Lucas, fala um pouquinho o que você achou de Priscila. Cara, eu gostei do filme e realmente é um filme muito a cara da Sofia Coppola, né? O meu favorito dela ainda é Lost in Translation, não tem jeito. Mas eu acho que essa direção da Sofia Coppola combina muito. Todas as características dela estão aqui, mas eu acho que a direção dela combina mais com quando você tem uma temática que vai te conectar mais com a história. Como em Lost in Translation, por exemplo. On the Rocks também faz isso muito bem. Eu adoro On the Rocks. Eu também. Odeia. Eu acho que eu fui o único aqui que gostei de On the Rocks. Eu gostei de On the Rocks também, meu Gusta detestou. Você gostou também? Desceu a lenha. O Gusta não gostou, não. Eu adoro On the Rocks, cara. Cara, tem muito aquela vibe tem uma vibezinha, assim, de Lost in Translation, e tem o Bill Murray, e tem a Sofia Coppola, cara, não tem como ser ruim. Mas eu acho que, no On The Rocks, que é um bom exemplo também, o estilo de direção dela, que é essa coisa mais parada, prestando atenção nos detalhes, que é uma coisa que a história vai evoluindo de uma forma mais orgânica, sem necessariamente diálogos expositivos. Ela é uma diretora que ela mostra muitas coisas, né, sem aquilo ser expressado em diálogos. E eu acho que isso funciona muito mais quando ela trabalha essas temáticas que a gente consegue se conectar, sabe? Por exemplo, em Priscila, eu acho essa conexão do público um pouco mais difícil. O Luiz deu exemplo de de pessoas que não estão acostumadas com a direção dela, e eu acho que realmente é muito nichado, assim, porque você tem que ter pelo menos um interesse, assim, na história do Elvis, pelo menos. Mas não é aí que tá o problema? Se você for embarcar nesse filme com interesse na história do Elvis, não tem a menor chance de você não sair decepcionado. Não, mas então... Não é sobre o Elvis. Aliás, não é que não é sobre o Elvis, né? É sobre o pior lado possível do Elvis. É sobre o que o Elvis faz com quem tá em volta dele. Não só o Elvis em si, mas o estrelato, o tamanho do Elvis, literal e figurativamente, faz com as pessoas em volta dele, sabe? Meu ponto é que eu gosto do filme. Eu acho que todas as características da Sofia Coppola, da direção dela, o estilo de direção dela estão aqui. É um filme mais parado. A evolução da personagem, né, da Priscila aqui no filme, ela é muito orgânica. Ela vai acontecendo de uma maneira muito sutil. De repente ela tá na escola. Quando se assusta, ela já tá casada, mas ela ainda continua estudando. Ela vive praticamente numa prisão. É uma prisão de luxo, né? Muito boa. Você ganha um carro, você tem uma mansão, mas assim, você não pode fazer nada. Você ganha um carro, mas você só dirige no quintal, adianta do quê? Enfim, essas coisas eu acho que vão acontecendo de uma maneira muito natural no filme, e eu gostei muito disso. A maneira que ela aborda, acho que o Márcio falou isso na crítica dele sobre Priscila, que ela é tratada como um acessório pelo Elvis, né? E o filme deixa isso muito claro também. Não só nos momentos que ela tá junto com o Elvis, mas quando ela tenta ter participação na casa. Ela fala, pô, eu casei com ele, essa casa é minha, né? É pra eu ser
a dona desse lar aqui, e ela não consegue fazer nada, não tem autoridade em nada praticamente. O Elvis vai montando ela. E isso também é uma coisa que eu acho que é um grande acerto, que ela vai mostrando isso de uma maneira muito sutil, o relacionamento dos dois. Até onde vão chegando as coisas entre eles. O Elvis, ele praticamente tenta montar, né, a boneca perfeita que ele queria. E como ela vai entrando nisso meio que sem perceber, só tentando agradar ele, tentando ter um relacionamento ali na paz, ela deixa de falar muitas coisas pra ele por medo, às vezes também, de perder tudo aquilo. E eu acho que ela acerta muito, assim, na maneira como ela conta essa história. Só que eu acho que ela não consegue encerrar o filme muito bem, sabe? Eu acho que eu sinto esse filme com um final meio abrupto. Ela segue o mesmo tom, assim, durante a metade do filme pro final, e quando ele acaba, meio, não sei, eu sinto isso não só nesse filme, mas em Maestro também um pouco, e na maioria das cinebiografias que eu vejo. Eu sinto uma dificuldade de conectar aquela história com um encerramento ali. No caso de Priscila, eu acho que o filme vai bem até os últimos momentos ali. A única defeito do filme, pra mim, seria esse. Que eu acho que ela não se encerra muito bem. Do final de Maestro, que eu vou ficar pensando no final de Maestro. eu sinto que ele acaba meio abrupto, assim, parece que você ainda tá na metade do filme, mas de resto eu acho que ela consegue construir essa história da Priscila muito bem através dessas sutilezas, dessa maneira orgânica, né, que ela vai alavancando as etapas da vida dela junto do Elvis. E o Jacob Elord eu acho uma puta escolha pra esse papel, da maneira que ela quis representar o Elvis, né, porque é isso, né, ele é o cara do momento aí, o galã do momento aí da internet inteira. Ele chama atenção quando ele aparece, a diferença de altura dos dois, que a Fabi começou falando. Cara, é uma coisa que eu e minha esposa, a gente tava assistindo e a gente não conseguia parar de comentar isso. Toda cena que aparecia os dois, falava, que isso, cara? É descomunal, né? Como que pode? Dá pra colocar uma outra pessoa na diferença de altura. É. Dá pra pôr duas Priscila pra fazer um Elvis. Dá pra pôr eu. Gusta, e aí? Nossa, eu detesto ficar pro final, porque parece que eu tô, assim, passando a régua, né? Assim, tipo, agora eu preciso dar a finalíssima. Mas é assim, eu acho que minhas opiniões não vão ser tão convergentes com as de vocês, porque eu não gostei tanto de Priscila. Quando a Fabi falou sobre a diferença de altura, eu achei até que ela ia apontar isso como um problema, porque o Lucas acabou de falar que eles não pararam de comentar isso no filme. Isso não tem que ser uma coisa de se comentar, gente. Tipo, quando eu comecei a prestar atenção na altura do Jacob Elord e no tamanho da Priscila, e em como tava, tipo assim, muito discrepante, não tava mais fidedigno com a realidade, porque eu fui pesquisar, o Jacob Elord, ele tem 1,90 e tralala, quase 2 metros, a Cailee Spaeny, ela tem 1,55, se eu não me engano, então é uma diferença gigantesca mesmo. E a Priscila e o Elvis, eles tinham uma diferença de, tipo assim, ele tinha 1,80 e pouquinho, e ela tinha 1,60 e tralala, então não era uma diferença tão gritante como ficou no filme evidenciado, sabe? Tanto é que tem algumas cenas, vocês podem perceber que eles estão sentados, que a Sofia propositalmente pediu pra ele abaixar. Eles estão no cinema ali, assistindo filme e tudo mais, e ele vai se encurvando pra poder assistir o filme ali, e eles ficarem na mesma altura e ela poder fazer aquele quadro mais clássico, mais tradicional. E eu acho que isso incomoda, eu ficava prestando atenção nisso como se fosse um problema mesmo. Eu sei que é sensorial, percepção, assim, minha, mas aquilo ali me incomodou por um bom tempo. Por exemplo, não é um problema lá em Saltburn, porque Saltburn é uma diferença entre o Keegan e o Elord que é proposital e é ficcional, obviamente, para poder trazer essa coisa da altura da realeza e o cara que tá ali na plebe, pobre, que não tem nada, que precisa de aqui não? Ele quer entrar no castelo. Então, aqui parece que tem essa questão, só que eu acho que ficou muito irreal, sabe? Tipo, é muito distante, cara, é muito além. Apesar de que a interpretação do Elord é muito surreal de boa. Então, tudo isso vai caindo por terra, assim, essas cricas que eu tive com a altura, com a diferença da estatura, foi caindo por terra, porque o cara entregou uma atuação belíssima. Eu achei... É o Elvis com quatro paredes mesmo. É exato. Eu acho que, assim, o Austin Butler, ele trouxe todo um quesito, assim, eu sei lidar bem com a maquiagem que tá em mim. Já a gente fala sobre o Maestro. Eu sei lidar com o show man, né? Eu sei lidar com essa
essa parte do Elvis que era mais astro, que era mais do palco mesmo, e aqui o Elord, ele decide realmente fazer uma coisa super contida, e eu acho que ele confiou muito na Sofia Coppola em questão de direção. Ele não parece ser um cara arrogante, um ator arrogante com relação a como ele se porta no set, como ele vai entregar as atuações dele. Isso desde Euforia, o próprio Saltburn, e agora aqui em Priscila a gente vê ele como um cara assim que ele tá entregando interpretações muito... Como que eu posso dizer isso? Eu acho que são interpretações muito genuínas do que o espírito da obra tá querendo entregar. E outro, um equilíbrio enorme, né? Porque você imagina o que é gravar um dia com a Sofia Coppola, no outro com a Emer Fennell. Um dia você fica de boa. Exato. É o extremo assim, da gritaria. Outro, beleza, o cara vai tirar o pau no seu túmulo. Não, hoje aqui você vai falar uma coisa bem baixinha aqui no ouvido dela. Não, aqui você vai ser envenenado pelo seu melhor amigo, sabe? E assim, eu não quero matar o argumento de vocês da altura que o Elvis sufocava ela, que ela era vista como uma boneca e tudo mais. Eu entendi tudo isso. Só que aquilo me incomodou num nível assim de... Esse casting parece que foi muito estranho, sabe? Esse casting, tipo, não olharam a altura, a ficha técnica, sabe? Da altura do cara, tipo, pra poder fazer a comparação, amigo, de como ela fica... Então... Pra mim ficava meio estranho, assim, eu ficava prestando muita atenção nisso. Mas em interpretação, tá salvo, tá, assim, Jacob Elord tá no meu coração. Crush junto com o Chalamet ali, os dois guardadinhos. Jovens que atuam bem, tá na lista ali. E o outro ponto que eu queria trazer, que também foi um ponto que a Fabi trouxe, era sobre a estranheza sobre esse sufocamento, né? Tem uma espécie de tensão não dita, uma tensão não declarada com relação a essa figura de realeza, essa figura paterna e tudo mais. E aí os meninos vão lembrar, Fabi, eu falei no episódio de expectativas de 2024 e eu falei que o tom de Priscila ia ser o tom de Spencer. E quando eu comecei a assistir Priscila, eu fiquei... A Priscila, ela é engasgada igualzinha a Kristen Stewart é em Spencer. Ela tem a mesma sensação de sufocamento, a mesma sensação de que ela não consegue se expressar porque ninguém presta atenção nela, porque ela é baixinha, porque ela não, na casa da Diana não era, né? Mas assim, porque ela tá Tanto é que a Kristen Stewart, ela faz ela é mais baixa que a Diana, né? E ela faz aquele papel de diminuir, né, a Diana. Ela faz aquela coisa que em The Crown não tem, por exemplo, que é essa coisa de deixar ela soturna, engasgada, vomitando lá as pérolas. Então tem toda essa questão de como a gente vai mostrar uma figura que tá se sentindo sufocada, tá se sentindo martirizada ali pela família, né? E no caso da Priscila pelo marido. E eu senti muito essa relação. Quando eu comentei, eu não imaginava que ia ter tanta relação quanto eu imaginei, mas assim, até a questão assim de uma fotografia um pouco mais granulada, planos mais fechados, que já era de se esperar, né, da Sofia Coppola, e é legal também comparar essa questão da nitidez do Baz Luhrmann e do cru e do granulado que a Sofia Coppola coloca no filme dela. Então tem lá o Elvis super... Todos os filmes do Baz Luhrmann, se você assistir, assim, é nitidez ao extremo, todos os elementos são vistos na tela. Se você olha pro canto esquerdo superior você tem detalhes, se você olha pro inferior tem detalhes. A resolução tá perfeita. Que você vai ver tudo, exato. E enquanto isso, em Priscila, você tem todo esse sufocamento na fotografia, na sombra. Você não sabe o que tem ali naquela prateleira que ela tá filmando, mas você sabe o que ela quer te mostrar, porque ela joga muito com a luz, então tem muita luz em cima de todos os pontos de atenção que você precisa ter no filme. Mas aí vem... Pra fechar um pouco meu argumento, depois de falar sobre as coisas positivas, eu acho que tem um problema muito grande em repetições de situações no filme que não dizem muita coisa ao longo da proposta dele, sabe? Ele é um pouco repetitivo no sentido de a gente conhece ela novinha e a gente sabe qual é o dilema dela. Aí a gente conhece ela 3, 4 anos depois e a gente continua com o mesmo dilema. Só que aí tem uma cena, por exemplo, do vestido e da arma. Aí a gente depois tem uma outra cena que é ela enfrentando uma mesma situação. É uma coisa meio cíclica e meio de eu tô engolindo seco e sempre tô engolindo seco, sempre tem um sapo pra engolir, mas nunca... A história não tá se desenvolvendo, sabe? Eu sentia em algum momento que a gente não ia ter um desfecho, que a gente não ia ter uma conclusão. E aí eu acho que eu tô com o Lucas, não sei se é pelo mesmo motivo, mas eu acho que o filme se resolve muito rápido. O filme chega, ele passa por ciclos repetitivos de situações onde a Priscila tá quebrada, onde ela não encontra um abrigo ali, uma paz no cara, né, no Elvis e tal, e no final
tudo dá certo, ela se resolve, a situação é contornada, ela pega o carro e vai embora. Ele acaba excessivamente parecido com Spencer, inclusive, né? Eu ia falar isso. Eu não tô falando que eu amo Spencer. Eu tô falando que eu achei que ia ser parecido, entendeu? E foi, assim, em certa medida, apesar de ter passado vários momentos, né, assim, eu acho que a cronologia de Spencer é bem diferente que a cronologia de Spencer em um fim de semana só. Tem vários detalhes, a fotografia de Spencer é muito mais aberta, tem muito mais luz, é muito mais jardim, enfim, e Priscila é o oposto, é casa, quarto, cama, poltrona, né, é uma coisa mais assim, fechadona. Né? Quantos dias aquele povo fica dentro daquele quarto, gente? Meu Deus do céu. Exato. Ela não sai, né? Vai fumar um negócio no jardim lá, um cigarro, uma coisa. Uma vitamina dentro. E é isso, assim, eu sinto que ele tem vários highlights, ele tem vários pontos positivos, que inclusive são méritos da Sofia Coppola e da escolha de elenco. É um filme, assim, que tá ali na Sofia Coppola, na Cailee Spaeny e no Jacob Elord. Então, assim, acho que o highlight do filme é isso, sabe? E fiquei um pouco desconcertado com... Não sei se é bem a montagem, não sei se é a forma com que ela quis mostrar essas repetições dentro da própria narrativa, dentro do próprio arco de desenvolvimento da personagem, mas alguma coisa me incomodou ali. Esse desfecho, o que você falou das repetições, isso não me incomoda até metade do filme, porque eu acho que ela faz, como eu tava falando, eu acho que ela faz isso de uma maneira orgânica, como ela vai trazendo a evolução ali da Priscila, as fases da vida dela, eu acho que vão tendo mudanças muito sutis, porque ela realmente fica um bom tempo na escola, né? Mas ao mesmo tempo que ela ainda tá na escola, ainda tem esse problema, outras coisas vão acontecendo, o relacionamento deles vai evoluindo, ela fica um tempo longe dele, mas quando ela vai pra perto dele, ela vê um outro lado. Cada vez que ela vai pra mais perto dele, ela começa a descobrir uma nova camada dele, e a gente começa a ver aqueles surtos do Elvis. Mas do meio pro fim, eu acho isso repetitivo. O filme se repete em mostrar que ela é só um acessório pro Elvis, que ele não tá nem aí, na verdade, que ele só queria ter a esposa, montar a esposa perfeita pra mostrar pra mídia ali, e não dava tanta atenção pra ela, e o filme acaba de uma maneira meio abrupta. Eu acho que do meio pro fim, essas repetições não me incomodam tanto assim, mas do meio pro fim começam a incomodar, e eu acho que o filme não sabe se encerrar, sabe? Quanto a evoluir a história dele até chegar num desfecho. É muito engraçado que de quando em quando isso acontece muito, e de quando em quando isso acontece aqui no podcast. Vocês não gostarem de uma coisa pelas mesmas razões que eu gosto. Eu vou defender, eu vou passar super pano pra esse filme sempre, mas eu vou passar pra Fabi primeiro. Eu acho assim que essa questão do ciclo é o ciclo de abuso, né? Tipo, todo relacionamento abusivo, ele se comporta em ciclos de violência. A primeira violência, ela não é física, ela é psicológica. E aí tem os primeiros sinais da violência psicológica, depois primeiro sinal da violência verbal, que aí ele grita com ela se assusta, aí se acanha, aí explode ali para aquele momento em que ele tenta abusar dela. Porque até ele chegar no momento em que ele tenta abusar dela, ele passa por um momento em que ele joga uma cadeira nela. Ele joga uma cadeira nela, depois ele tenta abusar dela. E aí isso aí foi o limite dela, né? Foi o momento que ela decidiu. Nossa, e ele é aquele que faz e pede desculpa na mesma hora de coitadinho. Nossa, é o que dá mais raiva. Puta que pariu. Exatamente. Tipo, ele chama ela pra falar que ele não vai mais ficar com ela, que ele decidiu dar um tempo no relacionamento. Aí ela fala, tá bom, grávida, engole seco e vai pro corredor. Aí ele vai e fala assim, não, me desculpa, não era isso que eu queria dizer. Então é um ciclo repetitivo de abusos que faz que a Sofia Coppola escancara na repetição. Então pra mim é tipo isso, assim, ok, eu não sou a defensora de que tudo que é proposital em um filme é necessariamente bom, porque a gente sabe que muitas coisas, por exemplo, no filme que eu odeio, que é a baleia, tudo ali pode ser proposital, mas não quer dizer que seja necessariamente bom, na minha opinião. Mas no caso desse filme específico, essa questão do retratamento dos ciclos, eu vejo, primeiro que eu coloquei no meu texto também, que eu vejo Graceland, que é esse lugar sagrado que o Elvis tinha, o mito do lugar perfeito que ele criou pra mãe dele e tal, como uma prisão que eu coloquei como uma prisão bucólica, né? Porque é uma prisão bonita, é um palácio, é uma prisão muito linda aquilo ali. E pra mim, nesse sentido, se assemelha muito a Spencer mesmo, tipo, aquele lugar belíssimo, aqueles jardins lindos, aquele lugar belo que eu não consigo ver liberdade em nada dali. Pode ter plano aberto que for, pode pegar um drone ali, eu acho que ela vai continuar presa, sabe? Então, tipo, eu acho que eles têm muito esse
essa similaridade no lugar onde elas estão, ser muito belo, ser muito bonito, ser muito incrível, mas elas têm o lado horrível daquilo ali, elas têm o pior lado daquele lugar que elas estão no pior momento, no pior situação possível daquele lugar. E pra mim, o quarto do Elvis é a representação do cárcere privado que ela vive. Ela não é um boneco, ela é uma prisioneira dele, tanto que naquele momento que é o único momento que ela fica junto dele, ela tá aceitando tudo, tanto ficar horas e horas no quarto se entupindo de ópio, porque é bom. Porque ela tá com ele, sabe? Então, tipo, ela tem tantas migalhas dele, tantas migalhas, ela implora por tanta migalha de atenção, e isso vira, tipo, uma questão tão grande pra ela que ela aceita qualquer merda pra ficar ao lado dele, até se entupir de droga por dias e dias e dias seguidos sem sair do quarto, e não enxerga aquilo dali como uma prisão, como a gente que tá assistindo enxerga, porque a gente vê que não tem luz, que ele não quer que ninguém veja ela, então ele não abre as cortinas, ele não quer que as pessoas entrem, então ele pede pra mulher deixar dias e dias seguidos, né? Ela faz aquele corte ali de tempo, né, mas enfim, ela faz aqueles cortes abruptos pra mostrar esse tempo que elas ficam lá naquele quarto com a mulher entregando aquela comida na porta, entregando a comida na porta o tempo todo e ela presa lá. Pra mim, é um filme que... Agora, refutando também duas coisas que pra mim também não parece ser. Eu não vejo como um filme muito... Eu acho que a modo como ele foi feito, ele é hermético, porque ele é muito autoral da Sofia. A Sofia tem muito essa questão do marasmo, do tédio, de trabalhar com isso, que são coisas que não são convencionais. Quando a gente vai falar sobre cinema hoje em dia, que precisa de estímulos visuais a rodo. Mas ela não faz isso. Então, tipo... Eu acho que ele não é convencional dessa forma. Mas eu acho que ele é um filme muito identificável pra mulheres, porque muitas vezes ele repete frases que mulheres já ouviram. Quando as mulheres não conseguem se identificar com esse filme, talvez elas não tenham ouvido, não conheçam ninguém que passou por uma situação parecida, ou não tenham passado por uma situação parecida. Mas eu admito que é muito difícil. É muito difícil nenhuma mulher ter ouvido a frase que o Elvis solta pro pai dela, falando que ele vai levar ela porque ele se encantou por ela, porque ele acha que ela é muito madura pra idade dela. Quem nunca ouviu um cara falando isso? Tipo, nossa, ela é muito madura pra idade dela. Tipo, claro que ela vai ficar bem. Tipo, é óbvio que ela vai ficar bem. Eu gosto dela porque ela é madura pra idade dela. Então, existem muitas frases e muitas coisas que ela faz questão de evidenciar no filme que são comuns à vivência feminina. Então, a Sofia Coppola, ela é muito uma cineasta, além de plano detalhe, acho que ela é muito uma cineasta que conversa muito com questões femininas. Eu gosto muito de On The Rocks, porque existe uma questão ali que não é do mesmo ponto de vista que a Greta parte em Lady Bird, sabe? É o ponto de vista da Sofia Coppola com o pai. A gente tem a relação da filha com a mãe e a gente tem a relação da filha com o pai. São coisas diferentes. Eu tenho pai presente, ainda bem. Então, pra mim, tipo, On The Rocks foi uma coisa muito, muito que me tocou muito profundamente, porque é uma relação muito específica. Filhos têm relação com pais que é diferente de filhas relações com pais, sabe? Então, é uma relação muito mais protetora de vez em quando, sabe? E com a mãe é muito mais de embate, porque a mãe não quer que a gente passe pelas mesmas coisas e o pai é muito mais protetor. Então ela tem essa questão muito feminina. Eu vejo muito isso no filme. Eu acho que ela retrata realmente um ciclo muito abusivo e muito violento. E aquilo ali é muito repetitivo e eu acho que é proposital mesmo pra tu te sentir, tipo, estafado, sabe? E se sentir mal, assim. Perguntar assim, cara, isso não vai acabar nunca. Tipo, ela tá vivendo as mesmas coisas e ela nunca se liberta. Tipo, ela nunca sai. E quando que ela vai sair, sabe? Tipo, em que momento? Ela tá tendo filho, ela tá tendo isso, ela tá com um bebê, ela não vê que ele é um merda, ela não vai embora. E tu fica, tipo, nessa, sabe? Então, tipo, é realmente cansativo, mas é como o relacionamento abusivo é. Até ela perceber e cair na real que ela deveria ter saído daquilo, precisou de uma coisa muito extrema. Poderia ter sido um acidente, poderia ter sido uma coisa muito grave. Abuso é muito grave, mas é uma coisa que aconteceu com ela. Tipo, a gente tá sabendo revelado, mas se fosse uma agressão, todo mundo ia saber. Entende? Tipo, esse ponto que eu quero dizer. Ela escolheu revelar que ela quase seria abusada dentro de um casamento, o que ainda também é muito pouco visto, tipo, é muito subrepresentado isso, tipo, estupro conjugal, né, tipo, é muito pouco visto isso. Então, tipo assim, não ia ser tratado naquela época, tipo assim, teu marido tentou transar contigo, e aí? Tipo, foda-se, é o que ele faz, né, não era o que era pra ele fazer? Então, assim, eu acho que foi o momento que ela percebeu ele como uma outra coisa, e eu gosto muito do final, porque ele é abrupto nesse sentido, assim, cara, finalmente ela foi embora. Essa é a trajetória dela. Emancipador. É emancipador. Tipo assim, eu me libertei. Foda-se, entendeu? Tipo, eu vou embora dessa merda. Eu vou deixar essa casa. Essa casa é linda. Esse lugar é perfeito. Eu tenho
tenho muita coisa que eu quero. Materialmente, eu tenho um carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho um palácio, pô. Eu tenho uma cozinheira, eu tenho uma equipe inteira pra mim. Mas o que adianta tudo isso se eu não posso viver? Tipo, se eu não sou eu, se eu tô o tempo todo sendo massacrada aqui dentro, ninguém tá me olhando e tipo, ninguém tá nem aí pra mim. Então, tipo, ela sai com um carro, com as roupas que ela tem e tchau, tipo, adeus. E o filme decide encerrar nisso porque eu acredito que se mostrasse mais coisas, ia mostrar uma outra Priscila, um renascimento de uma nova Priscila. A gente só vê o momento em que ela decide se libertar. Aquilo dali, pra mim, é muito emancipador mesmo. Tipo, é muito... Finalmente eu posso respirar, sabe? Tipo, finalmente eu me livrei. E, tipo, eu acho que é uma cena que, por mais que ela esteja dentro de um carro, eu acho que seria muito mais bem representada se ela estivesse fora disso, né? Tipo, em um ambiente que não tivesse parede, sei lá, coisas ao redor dela. Mas eu acho que é o momento, assim, que ela retoma a liberdade dela. E até nisso é parecido com o Spencer também, porque é o momento que a princesa Diana tá mais livre é quando ela dirige com os filhos dela, né? Vai embora daquela merda ali também, dirige com os filhos dela e compra o McDonald's e começa a falar pra eles, tipo assim, cara, isso é muito melhor. Tipo, eu tava com vocês comendo McDonald's ou sei lá o quê, é muito melhor do que eu estar lá naquele lugar com um banquete imenso e ninguém tá nem aí pra mim nem pra ti, sabe? E você sabe uma coisa muito engraçada, Fabi? Assim, eu não sou um grande fã de Spencer, mas eu acho legal e é um dos motivos pelos quais eu defendo tudo que o Gusta criticou em Priscila. Eu adoro a Sofia Coppola fazendo cinebiografia por um motivo. A Sofia Coppola tá meio que cagando pra factualidade, sabe? Eu acho que isso pode ter um lado muito errado, que é o lado Napoleão da escola da coisa. Maria Antonieta. Sabe? Isso pode ter um lado... Porque a Maria Antonieta, ela faz anacrônico. E a graça do filme é ela fazer anacrônico, ela quer fazer anacrônico e tal, beleza? Olha o All Star, olha aqui. Ela não tá se importando muito com a parte se a Maria Antonieta fez aquilo naquele ano, daquele jeito, se ela era de tal jeito, de tal forma. Ela quer contar uma versão do que o símbolo Maria Antonieta significa. E aqui ela tá adaptando a biografia da Priscila, é claro que ela tá. Mas, também no sentido de uma espécie de alucinação, eu interpreto esse filme parecido com Spencer, de certa maneira. Ele não é surreal, ele não é mágico, mas ele é uma visão internalizada da Priscila sobre o próprio casamento. Porque, se você for pegar pela factualidade, você vai descobrir que a Priscila, por alguns anos do casamento dela, ela tinha vida própria, do lado de fora mesmo, ela tinha carreira própria, ela começou uma carreira pra se vingar do Elvis, porque o Elvis sumia e ficava com as mulheres nas sessões de filme dela, ela falou, quer saber, eu vou ser atriz também, foda-se, dane-se. Isso enquanto ela tava casada com ele. Então, as coisas não acontecem de verdade do jeito que a Sofia está contando, exatamente daquele jeito. Mas é um filme tão internalizado no conceito de abuso que todas as liberdades que ela toma com a factualidade, elas servem pro filme reforçar a ideia de que o Elvis não cabe naquele mundo. Talvez isso que eu tô falando seja metafórico demais, mas o fato de ela focar muito em plano médio, de ela focar muito em plano detalhe, de ter muito close, e ela colocar um cara de 2 metros de altura pra fazer o Elvis, pra mim simboliza muito que aquele cara não pertence aquilo ali, aquele cara é acima daquilo ali. O mundo da Priscila é muito fechado, é muito curto pra caber aquela persona, aquela coisa, aquele cara. Aquela imagem, aquela figura, ela não pertence à lógica da vida da Priscila. Ela tá tentando se adaptar a uma lógica de vida que simplesmente não cabe. Ela se submete a tudo quanto é tipo de coisa pra tentar colocar aquele monstro de 2 metros de altura na vida dela de 1,55 m, entende? E eu acho que a filmografia diz isso muito, mas eu acho que a ideia toda é que tá focando, que a gente vê na cinematografia, e que tá focando em como ela reage às coisas, em como o filme se põe, ela requer que você tenha essa noção de que naquele universo a Priscila não tem absolutamente poder nenhum. Ela não tem poder nenhum. E isso tem que ser visualmente colocado, sabe? Por isso é impactante você colocar um cara de 2 metros de altura com uma menina de 1,50 m. Mesmo que aquilo factualmente não seja verdade. Entende? Eu acho que o que eu tô querendo dizer é que a Sofia preferiu ir pela imagética, usar o cinema pra escancarar a opressão que ela tá querendo dizer, do que simplesmente colocar um casting que fosse factual, que fosse próximo da realidade, e ela perdesse o efeito visual daquela coisa, sabe? Ela quis explodir aquilo, e ao mesmo tempo que você e eu sabemos que ela quis explodir aquilo, foi uma coisa que te incomodou um pouco porque fugiu da factualidade, e que eu gostei porque fugiu da factualidade. Acaba sendo, como você mesmo disse, a subjetividade de como você tá interpretando aquilo ali, né? Então, assim, eu adorei o jeito que foi colocado, justamente porque a Sofia quer escancarar, ela não tenta nem ser sutil, ela quer escancarar que a Priscila não tem poder nenhum ali. Tudo em volta da Priscila é maior do que ela, inclusive o marido. Ela não teria, não é uma competição só física, é uma competição total, sabe? Ela não dá conta, ela não tem poder nenhum, ela é
quase que uma criança perto dele. Ele faz o que ele quiser com ela. Tanto é que na libertação dela, não sei se vocês repararam, ela cresce visualmente falando. Não só porque eles fazem um uso de salto e tal, mas ela é pega como se ela tivesse aumentado de tamanho. Então a Sofia tá brincando com isso também. Ela é filmada como se ela fosse maior. A câmera dá mais destaque à altura dela e à postura dela na medida que ela vai se libertando. Isso meio que começa quando ela cobre o blefe dele, sabe? Que ele fala, você tem que se mudar. Ela fala, tenho mesmo. Ela começa a arrumar a mala e ela vaza e 2 segundos depois, eu tava brincando, não, vamos resolver, não sei o que, sabe? Essa postura dela começa a mudar a partir daquele momento pra frente, assim, sabe? E ela vai crescendo em tela, literalmente. Eu acho que não é o mais sutil dos recursos, mas eu acho que é legal como a Sofia caga pra factualidade quando ela quer contar a história de um outro aspecto, sabe? E aí ela abusa muito mais do visual do que ela tá fazendo do que necessariamente de ser parecido ou não. E eu ia chegar nesse ponto mesmo se você não tivesse falado da altura, porque eu queria começar isso lá quando eu fiz a sinopse, sabe? A gente tem tanta cinebiografia, e eu não gosto da maior parte delas, porque, cara, roteiros originais, né? Vamos fazer umas coisas diferentes, vamos usar do que a gente pode, do que a gente não pode dentro do recurso, mas o fato de a gente ter muitas faz com que a gente tenha variados estilos delas, e a gente tem as mais factuais, as menos, as mais simbólicas, as mais diretas, as mais metafóricas, e eu acho que isso, se a gente pode tirar uma coisa boa, isso é uma coisa muito legal. Eu acho que mesmo com as muitas críticas que eu tenho ao Oppenheimer, que a gente falou no nosso episódio, eu acho que ela é o Nolan fazendo uma cinebiografia que traz à baila alguns pontos interessantes sobre o conflito interno do cara que tá fazendo aquilo. Ele foi responsável por aquilo, ele quer se eximir de culpa, fazer de coitado, mas ele tem responsabilidade, mas será que o fato de ele ter parado no meio do caminho exime ele de culpa? Faz ele dormir à noite tranquilo? Parece que não. Será que faz? Então, tipo assim, tem vários jeitos de você abordar uma cinebiografia sem você focar especificamente em fazer ela factual, porque você tem cinebiografias factuais que seguem tudo à risca e que são horríveis, porque elas usam o cinema de forma monótona, errada, sabe? Eu acho que é isso que, tentando resumir tudo, eu acho que é aí que eu vou, sabe? Mas, assim como você disse, eu acho que é a subjetividade. Tem aquele tipo de coisa também em determinados filmes que você vê e aquilo já te incomoda tanto, eu acho que foi o que você sentiu, né? Você vê e aquilo já te incomoda tanto que você fica assim, cara, parece que tá meio cartoon, né? Tá meio, poxa, será que precisava disso tudo? Eu acho que aí vai uma questão de como você vai observar esse tipo de coisa, né? Eu acho que é também o fato dele não parecer o Elvis, sabe? Eu acho que não é só a altura, ele também não se parece tanto com o Elvis e de ele fazer questão de não parecer. Muitas atuações, eu não gosto das atuações. Eu acho que o filme tem poder, tipo, é aquele tipo de filme que o poder tá em outra coisa. Não tá nas atuações. Pra mim, o poder tá na Coppola. Ela, pra mim, é a verdadeira protagonista do filme, sabe? Tipo, eu realmente achei os dois meio assim... Tá bom, beleza. Meio mera. Você acha que essa coisa de, tipo assim, a Coppola descobre vários atores e atrizes fodas, assim, agora aquele Penny vai, né? Agora ela vai. Depois que a Coppola pôs o dedo. Mas enquanto o Gusta tava falando, porque eu falei essa coisa que eu não gosto muito de como o filme termina, mas e o Gusta falou da repetição, só que não é a repetição que me incomoda tanto assim, né? Eu acho que, na verdade, é um pouco a atuação da Cailee Spaeny. Porque eu não acho que ela tá mal, eu acho que ela tá bem, mas eu acho que ela faz uma atuação tão apática e junta com o tédio, o marasmo da direção da Sofia Coppola, que eu acho que isso se perde um pouco no desfecho do filme. Você não consegue ver uma transição, um clímax, ela simplesmente, saí, me libertei, pronto. Meio que ela tá olhando assim, ela não convence como libertada, né? Ela convence como oprimida, ela não se mas não expressa, convence. Você não sente ela se expressando emocionalmente quando ela decide realmente tomar uma decisão, quando ela decide sair dali. Ela simplesmente é como se ela acordasse numa quarta-feira e falasse, hoje eu vou embora. Achei ela meio apática. Eu sinto isso também, no filme, sabe? As atuações foram o que me incomodou mesmo. Tipo, eu não achei isso tudo real. Tipo, eu achei que o filme, ele pega o protagonismo pra si. O que poderia ser muito ruim, porque às vezes a gente tem uns filmes, tipo assim, que o diretor, que aí é o próximo que a gente vai falar, que o diretor tá tipo assim, olha pra mim, por favor, olha pra mim, olha como eu sou bom. Caramba, eu sou muito bom. Como é que tu não viu isso ainda? Olha de novo! E o Priscila não, tipo, é uma coisa tão assim, cara, tu já conhece a Sofia, tipo, tu sabe como é que ela é, tipo, ela não tá tentando nada ali, ela tá sendo ela e tá tudo bem, entendeu? Então, tipo, as coisas fluem naturalmente, você entende o que ela quer dizer e é um filme excelente, tipo, é um filme bom, muito bom.
não é nada mais que isso, não é uma obra-prima, não é nada. Porque se fosse pra ser uma obra-prima, iria ter uma força muito maior dramática, na minha opinião, sabe? Iria postar muito mais uma força dramática. Eu iria sentir muito mais isso, mas eu não senti isso. Eu acho que os atores estão assim, tipo, estão indo numa linha reta e eles continuam numa linha reta de tô bem. Eu daria uns 8, sabe? Tipo, de 10. Tipo, tô bem, tá de boa, tá tranquilo, vamos lá. E faz funcionar, entendeu? Faz Mas funcionar. 8 é bom ainda, ué. É bom, é muito Tá bom. bacana, Não é a melhor coisa do universo. É 8 pra tudo, entendeu? Tipo, é 8 pra ela, é 8 pra ele, é 8 pra tudo, 8 pra direção, 8 pra tudo. Não acho que é um grandíssimo filme, mas tudo tá tão encaixadinho, é aquele negocinho que fica tão bonitinho, tá tão redondinho, que você fica assim, é um bom filme. Pra mim foi isso, entendeu? Mas assim, claro que teve o lado meu pessoal, de analisar a temática enquanto mulher, que eu já falei isso aqui, que aí já tem um outro peso, assim, pra mim também, de relevância, assim, tipo, como é que ela foi abordar isso? Tipo, não é todo mundo que tem o tato pra abordar um relacionamento abusivo da forma como ela fez. Então, tipo, tem umas questões aí que, sendo mulher, obviamente, eu não tenho como desconsiderar e desprender, desgarrar da minha vivência, etc. Põe esse filme na mão do Andrew Dominic, vê o que sai de lá. Vê o que você encontra aí. Vai ver uma Priscila escancarada, vai ver um ponto de vista Pelada, vai Pelada, maior que ele, vai escalar a Charlize Theron pra ser a Priscila. Ia ser mais ou menos isso. Bom, o segundo filme vai ser ainda mais divertido de comentar. A gente vai falar de Maestro, dirigido pelo Bradley Cooper. E, assim, se você jogar Oscar Bait no Google, vai aparecer esse filme aí, porque ele fecha todos os pontinhos. E ele começa, assim, já produzido por Martin Scorsese, produzido por Steven Spielberg, dirigido por Bradley Cooper. O filme já começa meio assim, vá lá, beleza. Aqui a gente acompanha o Bradley Cooper, em tese, contando a vida do Leonard Bernstein e, em tese, contando a história do casamento dele com a Felícia Montealegre. Por que em tese? A gente vai chegar lá. Mas enfim, mais uma cinebiografia sobre um maestro, musicista, compositor ultra aclamado nos Estados Unidos. Algumas pessoas definem como o primeiro grande maestro americano e que não se limitou a ir à música clássica porque era muito metido e queria ser popular também, né? Foi gravar peça, foi gravar filme, trilha e não sei o quê. E um cara muito enérgico, muito vivaz e com uma vida muito louca, mas que também amava muito a esposa, mas que tinha seus casos, mas que ela sabia, mas que não sabia. Tudo que você imaginar. Tem preto e branco? Tem. Razão de aspecto muda? Muda. Tem gente morrendo de câncer? Tem. Tem final? Tem. Pessoa de maquiagem? Tem. Pessoa de maquiagem chorando no final? Tem tudo. Tem tudo. Fecha todas as caixinhas. Mas... E aí? Tem musical, você falou? Tem musical, tem plano de sequência de interpretação. É homenagem a Hollywood, exatamente. Sabe? Ficar mencionando West Side Story no filme. Lembra do West Side Story? Então, West Side Story, enfim. Mas, bom, é isso aí, né, Fabi? Fala um pouquinho de Maestro. Ai, meu Deus. Quer passar pro próximo? Quer que eu comece por outra pessoa? Quer ficar protegida disso? Quer que eu comece por outra pessoa? Não. Eu gosto do filme nos primeiros 30 minutos. Ele tem 2 horas, né? Ou seja, eu gosto de 1/4 do filme. 1/4 do filme tá ótimo pra mim já, tá tranquilo. Mas assim, é porque assim, eu acho que é um filme que, como eu falei, né, antes, é um filme que ele aposta tudo no virtuosismo técnico dele. Eu não sei se eu gosto muito hoje em dia da expressão Oscar bait, mas eu não vejo outra coisa pra falar, tipo. Porque se a gente for analisar a história do Oscar, né, teve muito filme que ganhou o Oscar, que hoje é clássico, filmes que não ganharam também, mas que foram feitos moldados nessa ideia que a gente falou agora, que são ótimos filmes. São filmes incríveis. Então, tipo assim, às vezes a gente fala de Oscar bait no sentido pejorativo, mas... não é negativo em si. Não é negativo em si. Não é essa a questão. Por exemplo... É só as características, né? E ele tem todas as caixinhas do Oscar bait, Moonlight, mas ele é um baita... que a academia gosta de premiar, no caso, né? Então, tipo assim, eu acho que é um filme que ele preenche mesmo. Tipo, todos os requisitos, eles estão ali. Bradley Cooper faz questão de deixar em evidência muita coisa da maestria dele, né? De direção. Que eu acho que é muito pra se provar, sabe? Tipo, eu acho que ele tá ali numa ânsia muito grande de dizer que ele é um bom diretor. Eu não acho que ele é um mau diretor, eu não acho que ele é um ruim
enfim, não acho que ele dirige mal, mas eu acho que nesse filme em específico, ele quis colocar muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Tipo, muito das virtudes dele, muito dessa questão do virtuosismo técnico, que é, pra mim, um problema muito do Belfast, por exemplo. É outro que eu vejo muito, esse virtuosismo técnico ali, tipo, no sentido Oscar bait da coisa. São filmes bem diferentes, mas no sentido Oscar bait, eu acho que eles se parecem nesse sentido, sabe? E, assim, é um filme que, pra mim, ele não tem alma. É só isso, tipo, ele não tem alma. E é muito ruim você sentir isso com o filme. Tipo, eu senti isso com 2 filmes na temporada. Um super aclamado, que tá ali, né, com o Oppenheimer, atrás de mim, que eu senti pouca vida, na minha opinião. Tipo, eu não senti vida. Não senti nada. Era pra eu ter sentido alguma coisa. Assisti 2 vezes, eu fui no cinema assistir, eu fui no lugar que era pra IMAX, tava você, comprou uma cadeira pra você e outra pro rolo do lado, assim, né? Infelizmente não foi IMAX, tá? Pode ter sido esse o meu erro. Cara, a trajetória de Oppenheimer, eu lembro muito de você com Everything Everywhere, cara. Eu lembro que você falou que você foi ver no cinema de novo pra ver se mudava, mas era melhor do que em casa. Eu vou prestar muita atenção. Nada. Então, assim, eu prestei muita atenção, eu fui com o meu coração totalmente aberto, mas não deu. E a mesma coisa com o Maestro, eu sempre vou inclinada a gostar de um filme. Tipo, eu nunca não quero gostar de um filme, porque eu acho isso muito chato. Tipo, você passa 2 horas já, nossa senhora, eu vou lá, não gosto disso, não gosto daquilo. Tipo, isso é muito podre, então eu não quero ir pra um filme não gostando dele. Principalmente não sentindo nada, porque quando me revolta, tá tudo bem, sabe? Quando me revolta, quando é tão ruim que eu fico, caramba, isso é muito ruim, dá vontade até de escrever sobre. Mas quando você não sente muita coisa, eu nem quis escrever sobre o Maestro. Até hoje eu não escrevi sobre Oppenheimer. Então, tipo, são filmes que eu me senti meio... Tá, ok, tipo, passou, tudo bem, ok, tranquilo, sabe? O Maestro é muito inferior. Eu não tô fazendo essa comparação porque o Maestro é inferior, na minha opinião é inferior. Oppenheimer é um filme melhor. Mas, assim, os 2 me passaram muito pouca emoção. E isso é um problema. Isso é um grande problema, não em Oppenheimer. Por isso que Oppenheimer é um filme melhor. Porque isso não é um grandíssimo problema, assim, em Oppenheimer. Porque a gente tá falando sobre a cinebiografia de um cara que fez a bomba atômica. Então, tipo, eu não esperava. E é feito pelo Christopher Nolan. Então, tipo, eu não esperava. É difícil ficar muito emocionado com um formalistão igual o Nolan. O momento que eu ia chorar em Oppenheimer, tipo assim, nossa, vou parar aqui, vou chorar em Oppenheimer. Eu já sabia que eu não ia chorar, tipo, isso é uma coisa que eu ia esperar desse filme, sabe? Que eu ia ficar meio assim, beleza, pô, não chorei, isso é normal, ok. Eu espero chorar em um filme do Spielberg, eu esperei chorar em The Fablemans, entendeu? Mas não em um filme do Christopher Nolan. Não, gatilho, não. Outro filme injustiçado pra cacete, mas tudo bem. Então, assim, é um filme que eu não senti nada. Ele se esforça muito, se esforça pra caramba pra a gente sentir alguma coisa. Então existe uma cena ali muito específica que ele tá ali, né, no auge ali do momento de maestro dele e tal, e a câmera perfeita, tipo, a câmera maravilhosa, fazendo, tipo, um traveling, assim, em todo o ambiente, assim, aquela parada linda, que tu fica assim, meu Deus, coisa bonita. Mas, assim... Cadê a emoção? Cadê o show? Cadê a vida? Cadê a alma, sabe? Tipo, eu tô prestando atenção na câmera, mas eu não tô prestando atenção no filme. O filme se perdeu pra mim. Tipo, é quando o filme se perde e aí você presta atenção só no quanto que é bonita a câmera mesmo. Tipo, o quanto que é legal isso aqui. Tipo, legal. E a argumentação dessa cena, especialmente, que é... Pra quem não pegou a piada que a gente fez no começo, o Bradley Cooper falou que ele estudou pra ser maestro, regeu uma orquestra por 6 anos pra fazer uma cena de 6 minutos. E eu acho que a questão ali é a seguinte. Primeiro que não é verdade, né? Qual é? Primeiro que não é verdade. Vamos lá. É tipo assim, eu acho que 6 anos atrás ele foi e abriu o que faz um maestro no Google. E aí ele considerou que isso é começar a aprender. Mas assim, eu acho que é bem isso que você falou, Fabi. Você olha aquela cena e você não tem como não ficar encantado. Ela é muito bem feita. E assim, o Bradley Cooper está muito bem nessa interpretação. O Leonard Bernstein era daquele jeito. Ele mostra aquela... Você sente aquela paixão que o cara tem ali pela música que ele tá conduzindo, ou por reger, ou por ele mesmo, sei lá o que é. Você sente aquilo tudo. Mas aquilo é muito desconectado do que tá sendo dito, porque na verdade nada tá sendo dito no filme. É isso que é louco, porque você sai do filme talvez sabendo menos do que você entrou. Você entra... Eu não sei nada sobre você não sabe nada sobre ele, você não sabe nada sobre a Felícia, e você fica...
Tá, e aí? Então você tem uma cena lindamente executada, você, puta que pariu, muito bem feita mesmo, muito legal. E naquele momento do filme mesmo, ela significa assim, então esse é um momento de reconciliação, porque a Felícia percebeu, depois de 20 anos de casada, ela percebeu que ele não era uma pessoa ruim, ele só gostava demais de música. Tipo, é esse o argumento, é essa a ideia, é essa força da representação da cena, é uma coisa que a sua mulher que tá há 25 anos com você descobriu agora que você gosta muito de música, é essa a motivação do seu plano de 6 minutos, então você fazer uma coisa ótima pelos motivos errados, ou no caso de outras partes de Maestro, absolutamente sem nenhum motivo, né, sem nenhuma razão de ser, sem nenhuma lógica, e ele entra em umas abstrações malucas, falando sobre a felicidade de um jeito super discursivo, meio besta, meio irreal, meio desconectado, assim, sabe? Eu acho incongruente demais. Tipo, eu acho um filme muito incongruente, na minha opinião. Tipo, é um filme que fala sobre um sujeito que tinha tudo pra ser interessantíssimo. Tipo, ele tem uma questão ali muito contraditória dele, assim. Ele tem um ego também, que nesse caso me lembra um pouco o ego do Elvis, assim. Talvez seja como artistas, assim. Ele tinha um ego muito grande. Naquele momento que tem a discussão dele com a Felícia, eu acho que é um dos melhores momentos de Maestro, é a discussão dele com a Felícia, que a câmera é aberta naquele lugar ali muito bonito, né? Eles começam a discutir sobre o relacionamento deles e se torna uma conversa muito profunda e muito mais pela atuação da Carey Mulligan. Eu não acho que ele tá bem, porque o nariz me distraiu muito e não acho que precisava ser a altura do Elvis. Mas chegamos aí no mesmo... não gostou de Maestro por causa do nariz, não gostou mesmo. de Priscila por causa da altura. Eu digo, gente, tem umas coisas que hipnotizam. É umas coisas que hipnotizam a gente. Eu o acho nariz que do às vezes a Bradley gente Cooper. começa a agarrar algumas coisas. O nariz me quebrou, cara. Me quebrou muito, assim. Me quebrou demais. Eu fiquei assim, eu olhava pro nariz, eu ficava com vontade de rir. Tipo, ele falava sério. Eu ficava, Bruxa que é você. Pra quê? Era só o que vinha na minha cabeça. Essa geração Z não vai pegar. A geração Z não vai pegar. Esse é muito millennial pra galera. Assim, eu acho que é um filme muito incongruente mesmo. Tipo, ele é muito perfeccionista. O filme em si é muito perfeccionista, porque ele tá o tempo todo querendo passar esse virtuosismo. Então, tipo assim, a câmera, tipo, as transições e tal, e não sei o quê. O que cai bastante, é bom falar isso aqui também, eu acho que os 30 minutos ele tá no auge dessa parada dele, dessa viagem, assim, que ele pegou pra ele, mas depois ele vai diminuindo e as coisas vão caindo, assim, vão perdendo o ritmo, assim, o filme vai... Eu acho que quando ele fica colorido, ele começa a se perder. Quando ele tá preto e branco, ele tá tipo assim, nossa, perfeição, que obra de arte. Aí depois, quando ele vai ficando colorido, ele meio que perde a força, assim. Parece que a maior parte desse virtuosismo, dessa coisa que a gente tá admirando, tava na fotografia, talvez. Tava na escolha da cor, sabe? E aí depois fica se perdendo, assim, pra mim. Mas, assim, eu acho que é um filme muito perfeccionista pra retratar um sujeito que parecia muito errante. Tipo, um sujeito que parecia muito, tipo assim... sabe, apaixonado. Tipo, ele parecia muito apaixonado por aquilo que ele fazia. E é um filme que não se permite se apaixonar. É um filme que não se permite errar, talvez. Tipo, é um filme que não passa emoção mesmo. Tipo, que não tem porquê nem pra quê, assim. E eu saí, como o Luiz falou, tipo, eu saí sabendo bem menos sobre o Leonard. E eu já não sabia nada. Então, tipo assim, imagina o nível de decepção de alguém que sabia. Que te retira conhecimento, né? É fazendo o contrário do que o ET Bilu nos recomendou, gente. Tá retirando conhecimento. Subtração, tá me tirando vida, tempo, conhecimento, entendeu? Vontade de viver mesmo. Tipo, eu saí do filme, tipo assim, cara, o que é que eu vi aqui? Tipo, eu não sei o que é que eu vi. Por quê, né? A única coisa boa desse filme, isso a gente tem que falar, é a Carey Mulligan, cara. Ela salva o filme em algum momento. Tá ótimo. Ela leva ele aqui, ó, nas costas, o peso inteiro. Ela tá carregando sozinha, é impressionante. A câmera ama ela, mas é porque ela é a melhor coisa do filme. E aí é um filme do maestro sobre a mulher do maestro. Pois é, e é engraçado esse paralelo, antes de eu passar pro Gusta, eu gosto muito de fazer esse paralelo com o Nasce Uma Estrela, porque o Nasce Uma Estrela é um filme melhor, talvez seja a única versão do Nasce Uma Estrela que é realmente boa, você fala, pô, legal esse filme aqui. E ali você tem um diretor trabalhando, desde o casting, você tem um diretor trabalhando pra que o filme, o jeito que ele executa o filme, seja muito parecido com o que o filme quer te passar. É muito legal a escolha da Lady Gaga, porque a Lady Gaga é uma atriz
atriz insegura interpretando uma personagem em começo de carreira. Isso tá na cara ali no filme, sabe? E o jeito que ele filma o Nasce Uma Estrela, ele tem muita câmera de mão, ele é muito instável, ele é muito errático, representa o que tá sendo dito ali. É toda a trajetória do Nasce Uma Estrela, ela é filmada desse jeito. Eu acho que o Bradley Cooper deu um passo maior que a perna pro lado errado, assim. Eu acho que foi muita responsabilidade na mão dele, ou que ele mesmo se autocolocou, que talvez seja o maior problema. Esse filme da família segurou o filme por sei lá quantos anos. O Spielberg e o Scorsese são nomes que bancam esse filme estar na minha mão. Eles acreditam em mim. Eu vou dar o meu máximo. Mas aí levou a coisa pra um lado que era asséptico, né? Não é que era preguiçoso, mas que era, pelo contrário, um perfeccionismo desnecessário, talvez. Um perfeccionismo que foi pro lado errado. Talvez se o filme fosse um pouco mais filmado como o Nasce Uma Estrela, do mesmo diretor, o filme fosse um filme melhor sucedido, sabe? Apesar de eu achar que o roteiro também é meio engasgado, como eu falei de certos diálogos, certas coisas, mas enfim, depois falo mais. Gusta, fala um pouquinho aí sobre Maestro, sobre Lady Gaga, Nasce Uma Estrela, que você gosta pouco também. Sim, fala eu aí, preciso matar, sempre que aparece a Lady Gaga, vocês sabem, né? Fã de Little Monster desde pequeno, acompanhava os clipes lá em 2007, quando saía ao vivo, tinha que assistir Bad Romance ao vivo. Fui um dos pioneiros a assistir Bad Romance. Pioneiros! Mas enfim, pioneiros, estava lá enquanto tudo era mato. E o problema do Bradley Cooper foi ter dado confiança pra Lady Gaga, porque agora ela não faz mais música, que era o que ela sabe fazer, e ela tá surtada fazendo filme agora que ela não vai parar mais. Então, assim, eu sou muito a favor de dar um Oscar realmente pra Lady Gaga, porque aí ela vai pro Tony, entendeu? Ela precisa do EGOT dela, ela é essa artista. Ela é pupila do Elton John, que acabou de ganhar, inclusive, né, agora com o Emmy, que criaram uma categoria pra dar pra ele o EGOT, pra ele poder já... Melhor Elton John, você tem melhor Emmy de Elton John. Melhor Emmy de Elton John. Óculos muito fashionista número 2000. Aí ele ganha. Outra coisa que eu queria falar também é que o Bradley Cooper, ele é um cara, assim, eu acho a direção dele muito acertada em Star is Born, eu acho que Nasce Uma Estrela é um filme excelente, mas eu acho que a direção dele tá melhor aqui. Assim, é um filme que precisava ter essa pompa toda, por quê? Não sei se vocês sabem a história do nascimento desse filme, mas a fanfic que ele fala nas entrevistas lá do Jimmy Fallon da vida. Mas o Bradley Cooper falou que o Steven Spielberg viu a Star is Born e falou pra ele: você precisa fazer um filme sobre o Bernstein, eu tenho um projeto pra você. Então, tipo assim, você imagina aquele meme do anjinho descendo e entregando, assim, a missão pro cara, como que o Bradley Cooper não ia crescer? Mas aí muda tudo. Aí eu vou aumentar uma estrela. Aí eu vou ter que aumentar uma estrela. Nasce uma estrela. Exatamente. Cara, encomenda do Spielberg, aí as coisas vão mudar de figura. Meu amigo. Porque a versão que eu ouvi foi outra, né? Tudo bem que o Bradley Cooper pode estar fazendo uma fanfic mesmo, porque a versão que eu ouvi foi: o Scorsese e o Spielberg não tinham nem agenda, nem saco de fazer um filme autorizado pela família sobre o Leonard Bernstein. Aí eles, conflito de agenda, não sei o quê, então eles passaram the next best thing, né? Beleza, o Bradley Cooper é bom diretor, Star is Born aqui, vamos pôr na mão dele, a gente confia nele, vai na fé aí, tá? Não foi tipo assim, eu preciso passar pra você. É uma coisa, legal, você é bom diretor, mas a perspectiva muda, né? Eu acho, tipo assim, agora eu tenho um filme destinado pra você, a perspectiva é outra. Ele fala na entrevista que ele precisava fazer uma biografia, uma cinebiografia do Bernstein, mas ele não tinha como fazer, e aí ele entregou o projeto pra... É mais ou menos essa história, só que um pouco mais floreada. Depois eu vou mandar pra você. O Spielberg falou pra ele: você tem 6 anos pra aprender a reger, senão eu tiro o filme de você. Como ele estava estudando isso há 6 anos se o Spielberg teve que ver a Star is Born pra passar o filme pra ele? Pois é, as coisas... Não fecha a linha do tempo. 6 anos. Eu pesquisei, 2018. Aí o Nolan foi lá e escreveu o roteiro que ele tem que contar nas entrevistas, né? Porque ele tem que ser, não pode ser linear, né? Mas ele já estava ensaiando com o Star is Born como reger a Lady Gaga. Enfim, isso aí, em algum momento a história dele vai... O Spielberg viu o Star is Born no backstage, né? Ele viu filmar o Star is Born. Exatamente. O Spielberg viu o Star is Born de 34 e falou: Bradley Cooper, esse filme é pra você. Cara, não faz... Ai, meu Deus.
Não é faz. possível. E antes de. Alguma Até coisa agora eu não mentira. falei do filme, né? E eu preciso falar mais uma coisa. Mas vocês sabem que quando eles vão apresentar a Lydia Tarr dos primeiros 5 minutos lá, o Bernstein tá como o maior influente dela, né? Vocês lembram disso? Que foi o filme do ano E passado, outra da coisa Lydia que Tarr lá prejudica e tal. demais Maestro, né? Sair um ano depois de Tar, prejudica muito A Maestro. existência de A Tar. existência de Tar prejudica Exato. muito. É isso que me deixa assim aflita. A comparação é muito dolorosa, cara. Gusta, fala um pouquinho E, de Maestro assim, aí, por favor. Vamos falar sobre o filme agora, gente. Olha aqui no slide comigo. Eu acho assim que o filme, a Fabi, ela passou um pouco por cima de vários problemas que o filme tem, né? Eu acho que assim, essa confusão que o filme traz por meio do excesso é um excesso extremamente esplendoroso, né? Tipo assim, é um excesso que causa todo tipo de sensação que o cinema precisa trazer. Ele é bonito, ele é impactante, ele tem atuações boas. A Fabi falou da cena que eles usam os trilhos pra filmar a orquestra e tudo mais. Só que assim, qual é a história que eu preciso me envolver pra prestar atenção nesse filme? E aí, o filme, ele tem vários começos de histórias e ele nunca desenvolve nenhuma delas em sua profundidade. Então, vamos supor, ele começa mostrando o Bernstein deitado na cama com o Matt Bomer, e aí a gente já entende que ele tem uma questão sobre a sexualidade dele, que a gente vai precisar ficar atento, é aquilo ali que o filme quer mostrar, que ele estava escondendo alguma coisa, e que para ele se tornar um grande musicista, um grande maestro, ele precisava esconder uma parte que era dele, e aí esse tema que a gente achava ali que estava introduzindo o filme, ele se dilui, ele vai virando umas ceninhas, uns cacarecos de cenas que vão se diluindo no filme a ponto de falar assim, cara, qualquer outra pessoa escreveria essa cena. Qualquer outra pessoa escreveria a cena de um cara influente chamando um riponga pra ir pro corredor e tentar beijar ele, a mulher vê, aí a mulher fica... Tipo assim, aquela cena já não agregou mais aquele começo de história, que foi de... Depois a gente tem um encontro dele com a futura esposa, e aí eles vão fazer um piquenique, e aí tem toda uma discussão de como tem que ser a vida, de como que eles acham que é se apaixonar e tudo mais. E depois parece que tem uma outra cena, um outro picote lá na frente pra fazer uma referência, mas não tá ali o filme. E aí o filme tá, então, no fato dele ser um grande ególatra, dele ter uma aspiração muito grande e passar por cima de todo mundo. Mas Também não tá. ele não passa em cima de todo mundo, então às vezes ele respeita muito as pessoas. Então, assim, eu assisti o Niad, não sei se vocês viram o Niad, que tem a Jodie Foster, né? Que tá incrível, inclusive. Esse filme, assim, é o exemplo do arroz com feijão que você deve fazer sobre uma pessoa que tem o ego muito grande e que precisa conquistar um grande feito. Você precisa colocar ela em contradição com o próprio ego, você precisa colocar ela percebendo que pra ela conseguir o que ela quer, ela vai ter que trabalhar em equipe. O arroz com feijão que poderia ser trabalhado nesse filme e que não é feito porque ele decidiu tratar sobre homossexualidade, casamento fracassado, música, partituras, muitas coisas, e ele quer tratar sobre tudo isso de uma forma muito esplendorosa, muito visualmente muito bonita, e ele quer falar muito sobre tudo isso, e não fala, não diz, e eu acho que essa falta de alma do filme vem muito desse preciosismo dele de querer falar sobre tudo. Parece dessa que o filme falta que tá de... na cabeça dele é melhor do que o filme que saiu, né? Eu acho que eu tenho um pouco essa sensação. Assim. É um pouco isso. Eu acho que ele tinha que escolher um tema central, sabe? A gente acabou de falar sobre Priscila. Priscila é um filme que eu posso falar mal da altura do Jacob Elordi, que não vai mudar, que agora ele já passou dos 21, né? Que as tia fala isso, passou dos 21, não cresce mais o menino. Agora só vai mudar lá Ele... com 60 depois que começa... Eu não posso falar, mas uma coisa que eu não posso falar mal é que o filme é inconsistente. O filme, ele tem uma consistência, até que no meu ponto de vista foi repetitiva, mas ele é extremamente consistente no tema que ele quer abordar. Ele quer abordar a história de uma menina frágil, que foi abduzida por um cara mega famoso, que também tem o ego muito grande, e que a gente consegue ver o ego dele no filme, e por que ele faz aquilo. Pronto, você mostrou ponto A, ponto B, qual é a consequência disso, o que ela precisa fazer para sair daquele ponto. Então, assim, é um filme simples, é o arroz com feijão básico que você precisava para conquistar seu público. Aqui vira um mar de grandiosidade, sabe? Tipo, é como se você estivesse olhando para um mar. Assim, você vê que ele é bonito, você vê que ele tá lindo, mas você não consegue ver a profundidade dele, você não consegue sentir o que tem ali dentro, você não consegue ver as coisas, sabe? É estranho, e talvez eu usei a metáfora de mar porque eu referenciei Niad, mas...
Esse é o meu ponto, assim, sabe? Acho que ele precisava fazer mais... Na verdade, ele precisava fazer menos. Ele precisava ter uma linha de raciocínio um pouco mais simplificada. Seja menos. Pra gente entender, sabe? O conflito fundador daquele personagem. A gente não entendeu. Vocês entenderam? Eu não entendi. Tipo assim, pra onde foi, como ele nasceu, O filme por que mesmo que não ele sabe, amigo. O está filme ali. chama Maestro. A Netflix Eu vende como não uma história de entendi. amor. E Aí eu nem sequer me interessa em entender. Eu não só não entendi, como eu não tô nem O aí. filme chama Maestro, mas ele supostamente é sobre o casal. A Netflix põe na sinopse, é uma história de amor. A Carey Mulligan é a atriz principal tanto quanto ele, mas o filme chama só Maestro. O filme é sobre o Leonard, mas às vezes é sobre os dois, mas às vezes é só sobre um. Às vezes é sobre Às vezes é música, às sobre vezes não é, música. às vezes é, sabe? Às vezes é sobre música, às vezes é sobre ausência, às vezes é sobre filho, às vezes é sobre sexualidade. E tem uma piadinha muito boa, que é o pessoal falando... O Bradley Cooper estudou 6 anos pra reger 6 minutos de orquestra e pra fazer a Lídia Tara, Kate Blanchett assistiu 15 minutos de YouTube comendo um cereal de pijama, assim, na casa dela, na Califórnia. Foi isso. E viu o que deu no O resultado. J.K. Simmons fez a mesma coisa em Whiplash, então. É, certo. Falaram pra ele no dia, ei, pô, tu tem uma agenda aí, a gente tá querendo filmar o cara ali, vamos lá. Então, A gente vai focar mais na mão, tá? É mais na mão mesmo que a gente vai Na focar. mão, é mais na mão. Uhum. é na mão. Nossa, o Whiplash Tem que tá. ser mal e tem que colocar a mão. Pronto, acabou. Lucas, manda brasa aí, maestro. Cara, então, a gente acabou de falar de Priscila. Eu vou passar pelas coisas boas primeiro demais pra não começar detonando de vez, né? Porque daqui a pouquinho vai descambar já. Mas eu acho também o Bradley Cooper um ótimo diretor. Eu adoro a Star is Born. Eu acho que ali tá quase tudo acertado. É um dos meus filmes favoritos daquele ano, de premiações. Aqui dá pra ver que ele continua um bom diretor. Dá pra ver que ele se esforça em fazer muita coisa. Esse filme aqui tem umas questões de fotografia muito boas, uns planos que ele usa que ficam muito bonitos. Você vê que ele tá se esforçando pra fazer uma coisa diferente, pra não chegar com uma cinebiografia que vai ficar com aquele plano morno ali, só com aquela câmera chapada. É um filme que a gente continua vendo que ele é um bom diretor, que ele é um bom ator. Eu não acho a atuação dele aqui ruim. O nariz não me incomoda tanto assim, talvez eu seja a única pessoa que não se incomodou com o nariz, até porque o Bernstein pegar a fotinha dele aí, ele tinha uma napa legal mesmo. A Carey Mulligan, pra mim, ela é a melhor coisa do filme. Eu acho que o filme, realmente, ele não tem alma, e o problema do filme é esse. Além dele não ter alma, ele é todo desconjuntado. Ele não estabelece bem o tom que ele quer pro filme, ele não estabelece bem qual narrativa qual que é a linha que ele vai seguir pra contar uma história, porque ele podia pegar o Bernstein e, beleza, eu quero falar sobre o narcisismo do Bernstein, e em volta todas essas outras coisas acontecendo na vida dele. Não, mas ele não fala sobre isso, ele não fala sobre... A única coisa que é um pouco mais forte aqui no filme, e que traz talvez um fiozinho de alma aqui, é o relacionamento dele com a personagem da Carey Mulligan, justamente pela atuação dela, justamente por ela carregar o filme nas costas quando ela tá em cena, porque é ela que traz uma carga mais emotiva, é ela que traz mais drama, é ela que traz uma problemática pro filme. Só que isso também é desconjuntado pela direção, porque uma hora ela liga pra ele trair ela, outra hora ela não liga, uma hora ela se importa com as coisas que ele faz, outra hora eles estão super amigos. É muito desconjuntado, assim, a relação deles. Quando o filme funciona por conta dela, por conta da relação deles, ao meu ver, assim. Mas isso também não tem uma congruência, sabe? Ele não se sustenta em tom, não se sustenta em narrativa. Fica um monte de cenas muito bem filmadas pelo Bradley Cooper. Se fosse uma apresentação de slide, assim, talvez ficaria melhor. Porque é tudo montado ali. Ele pega, a cena ficou muito boa, coloca essa aqui também, depois dessa, mas uma coisa não conversa com a outra no filme, você não sente a Fabi falou isso, né? Você entra e sai do filme sem saber quem é o Bernstein. Hoje eu tava conversando com um paciente e ele me perguntou, maestro, é sobre quem mesmo? Eu falei, sobre o Bernstein. E eu não sabia falar mais nada do filme, assim. Eu falei, é o maestro, sobre o maestro. Ele é o maestro. Eu sei que ele tinha um nariz, assim. Eu sei falar mais sobre a Lydia Tarr, que nem existe. Então, né? Cara, tipo, eu sei o carro que a Lydia Tarr dirige, filme sabe? Então, cara, nossa. Cara, esse é o problema. Tar fez isso tão melhor, mas assim, anos-luz, cara. E não teve a metade das indicações, assim. Ele foi pras indicações e tudo. Mas, cara, não teve a relevância que eles estão tentando dar pra esse filme, pra Maestro. Eu tenho medo de abrir minha geladeira e encontrar um FYC do Maestro. Tipo, já chegou nesse nível aqui. Tipo, o Dalen Nogari falou isso no vídeo, ele não tá brincando, cara. Tipo, a gente recebe FYC do Maestro, tipo, For Consideration de Maestro, todo dia, no mínimo umas 3 vezes. É diário, né?
é, tipo, bizarro. É, tipo assim, melhor direção, melhor não sei o quê. E é, tipo, todas as categorias possíveis. Tipo, eles não estão economizando, não. É, tipo assim, qualquer coisa que tu quiser dar pra gente, a gente tá aceitando, entendeu? Tinha uma parada bizarra, cara. Eu fico assim... Sabe o que é engraçado? Não tá cedo, não. Porque o que acontece? Você pega a campanha de Coda pro PGA, por exemplo, que o PGA é o mais próximo do Oscar, né? O PGA ou o DGA? Um dos dois é o mais próximo do Oscar, né? E a campanha de Coda começou na última semana. E quando levou melhor filme? Na última semana antes da votação, sabe? Mas levou na última semana antes da votação, eu sabe? acho. E eu acho engraçado assim, porque a Netflix não, parece que tá gastando cartucho cedo demais, sabe? Eu tenho essa impressão. Porque o próprio Coda virou o jogo do nada. Ninguém esperava que Coda fosse levar o PGA. Aí quando levou o PGA, opa, peraí, então vai ter coisa aqui. E aí levou o PGA, acabou, né, pra melhor filme. Não sei, eu tenho a impressão que a Netflix tá gastando. Eu acho que não vai dar em nada, porque o filme realmente... não colou, não funcionou assim, né? Não funcionou com o público de modo geral, mas a impressão também é de que não funcionou com os membros da academia. O filme não virou assunto, né? Virou mais assunto pela chacota do Bradley Cooper do que qualquer outra coisa. E outra coisa, assim, a gente não tá falando sobre temporada aqui hoje, talvez a gente faça aquela prévia do Oscar igual a gente fez ano passado, mas assim, tem aquela coisa também do... Parece que essa temporada tá manjada, né? Eu tô achando essa temporada a temporada mais manjada dos últimos anos, assim. As premiações estão indo todas pras mesmas pessoas, em todas as categorias, para as mesmas séries, para os mesmos filmes, para os mesmos atores. Tá com cara, assim, de varrida. Eu acho que a dúvida maior vai ser Emma Stone e Lily Gladstone, mas fora isso, vai ser assim... O Downey Jr. vai varrer, inexplicavelmente, mas enfim, Downey Jr. vai varrer, a Davina... Eu acho tão qualquer coisa, assim, tão qualquer coisa. Ele é muito vilão de Ô, Fabi, eu acho que tem um negócio aí de vilão da Disney contigo, hein? Primeiro o Tom Hanks, agora o Downey Jr. Tô achando que tem um apio. É porque assim, é a única coisa que eu gosto, cara, do filme da terceira parte, assim, tipo, o Los Alamos eu acho um porre a parte de Los Alamos, cara. Eu assisto assim, eu assisti das duas vezes. Nossa, eu gosto de Los Alamos. Aí terminou a terceira parte, chegou Tem o metáfora, tem vaso com bolinhas, quadro. Eu acho que você compara chamar a atenção do Ryan Gosling na categoria pro chamar a atenção do Robert Downey Jr., eu acho que não tem comparação. O Ryan Gosling é um deles, assim. Eu acho que... o Ryan Gosling é melhor, de sabe, fato. tá voando. O Ryan Gosling tá voando e o Robert Downey Jr. vai varrer porque... Campanha, lógico, mas porque Oppenheimer cristalizou. Oppenheimer vai levar melhor filme, vai levar melhor diretor, vai levar melhor ator e todo mundo sabe disso, assim, sabe? O SEG talvez dê pro Paul Giamatti e a coisa misture um pouco, mas vai saber. Mas assim, tentando voltar a bomba pra Maestro, tem uma outra coisa que eu acho engraçada nessa história toda, é que assim, olhando em retrospecto, Stars Born talvez fosse... Talvez, tá? Vale discussão, mas talvez fosse o melhor filme do ano que saiu, sabe? Talvez fosse o filme que merecia levar o Oscar. Porque se você comparar Stars Born com Green Book, pra começo de conversa, já não dá, né? Puta que Porque pariu. você tem Green Book, você tem Bohemian Rhapsody, você tem Pantera Negra. Eu acho que Infiltrados na Clã era um filme melhor, mais bem feito, mais divertido, assim. Mas uma disputa ali, Nasce uma Estrela, Infiltrados na Clã, Roma, era uma disputa legal, boa, assim. Você já tinha um grande êxito ali. E eu acho que ele puxar pra um outro lado, ele puxar pra um lado errado da coisa, incomoda. Pra mim, o ponto-chave de eu detestar certas coisas em Maestro, não tudo, mas detestar o espírito de Maestro, é a entrevista que ele dá sentado na varanda dele pra um cara lá pra uma revista. Porque é um tipo de coisa, sabe quando você sente o roteirista jogando o texto? O roteirista tá jogando o texto pra você. Ele fala com um entrevistador sobre a Felícia, sobre amor, sobre música, sobre a depressão dele, sobre o papel dele. Por que ele não interage com outros personagens de forma mais sutil e mais sucinta pra falar sobre os medos, as frustrações dele, o desequilíbrio, o medo de perder a esposa, o medo de a esposa estar infeliz? Isso não tá em atuação, isso não tá no filme, isso tá numa despejada de bobagem que ele fala numa entrevista. No meio do filme, exatamente no meio do filme, numa cena de 4 minutos que ele fica lá filosofando e falando. Por quê? Porque você precisa fingir que o seu filme é profundo, dizendo que ele é profundo, ao invés de fazer ele realmente funcionar, ao invés de fazer as interações realmente funcionarem. Então fica aquela coisa assim. Por isso que eu falo, essa sensação de que tentou demais e de que tá excessivamente pretencioso, porque, nossa, eu joguei essa informação, nossa, eu falei uma coisa super filosófica, mas você falou uma coisa super filosófica sobre a sua esposa, mas na hora que você tem o seu trato com a sua esposa é tudo seco, é tudo banal, é tudo sem motivação, é tudo sem conexão, sem interação, sabe? E aí Tar pesa muito, né? Porque apesar de Tar não ter as limitações de ser uma cinebiografia, de ser uma cinebiografia aprovada pela família, não ter as limitações de acabar bem, de acabar elogiando o seu protagonista,
protagonista, ainda que Tar acabasse bem pra Lídia, Tar teria sido um filme melhor, sabe? Porque teria sido um filme capaz de explorar o assunto. A música tá lá, a música é muito presente na vida dela, mas você tá contando a história da personagem. Tar faz muito bem essa ideia de a música ser o pano de fundo dessa personagem que precisa ser desenvolvida aqui, sabe? E eu sei que é injusto comparar, mas porra, são 2 filmes sobre maestros, são 2 filmes que deveriam ter a mesma pegada de paixão pela música e tal. E se Maestro tivesse ido na lógica de colocar a pergunta, a paixão pela música faz com que você perdoe determinados atos de egocentrismo, ou seja, um gênio consegue passe livre pra tudo só porque ele é um gênio, ou deveria conseguir passe livre pra tudo só porque ele é um gênio, o filme nem tenta ir por esse rumo, e mesmo se fosse, ele não conseguiria, porque o filme não conclui nada que ele começa, como o Gusta disse, sabe? Ele abre todas as pontas e elas ficam todas lá, e aí você finge que aquilo é um perfil sobre um personagem, mas não é. Inclusive essa questão dele ser um gênio, a gente não consegue entender que ele é um gênio durante o filme. Você não vê ele, nossa, porque eu penso assim, então eu vou compor desse jeito, eu demorei tanto tempo pra compor. Sabe, de repente aqui, ó, compus essa, aqui, ó, vou ali, tem uma ceninha dele regendo a orquestra. Você não sente que ele é um gênio, você não entende por que ele é um gênio, você não entende o método dele, como funciona a cabeça dele. É o contrário de, que a gente mencionou agora, Oppenheimer, por exemplo. Vocês podem pôr qualquer defeito em Oppenheimer, mas você sai de lá entendendo que o cara, por que ele era um gênio, por que ele fez aquilo, como que ele pensava, como que aconteceu na cabeça dele, papapá. E, cara, eu acho um mínimo, né? Quando você vai fazer uma cinebiografia, Tar, cara, por ser uma personagem fictícia, pode explorar a personagem de outra forma, né? No desfecho do filme. Mas até metade do filme ali, cara, dava pra ser uma cinebiografia tranquila. Muito melhor que Maestro. E aquela cena quando o Leonard e a Felícia se conhecem, e eles estão se conhecendo, e eles vão pra varanda e eles começam a listar o currículo um do outro. Não sei se você repararam. Mano, sério, pô. É você tipo tá aquelas namorando cenas ou fazendo de, um perfil no LinkedIn, caralho? Ah, você não sei o que, legal, porra, você PS regiu por Lives tem tantos uma anos cena aqui. assim que eles estão no aeroporto pra poder se situar, tipo, como que é, tipo assim, quem tá casado com quem, parará e tal. Só que assim, outra estrutura, você precisa fazer um salto temporal e aí você precisa localizar o espectador dentro da história. É diferente disso que o Luiz tá falando, de você parar o seu filme pra poder explicar o que as pessoas precisam sentir com o seu filme. É diferente, é uma burocracia. Exatamente. Que pro filme, pro PS Lives, por exemplo, era uma burocracia para situar o espectador. Eu preciso saber que eles estão casados, que já se passaram tanto tempo, que eles estão morando em Nova York, e pronto, você entende absolutamente tudo. Agora a história. Aí 30 minutos de atuação, de roteiro, de falas extremamente complexas e sentimentos que afloram e que transbordam a tela, sabe? Então, eles não têm esses momentos. Tipo assim, eu assisti esse filme com meu pai e eu não sabia que o Bernstein era bi, gay, sei lá o que ele era, né? E aí eu falei assim, finalmente, agora eu vou assistir um filme aqui que vai educar o meu pai sobre gênero, vai trazer informações úteis. Mano, nem pra isso esse filme serviu, entendeu? Completamente inútil. Você viu assim, ó, meu filho, você viu? Beijar homens acaba com casamentos, meu filho, ó, não pode. Exatamente. Tá vendo? Vai terminar igual esse velho na boate ali, ó. Que merda. Tipo assim, ele nem pra isso ele serviu. Então, assim, pra mim foi um desserviço. Eu achei, assim, triste. Cara, mas é isso. Eu fico com dó, cara, porque eu gosto do Bradley Cooper, sabe? Eu gosto muito dele. Eu vejo. Eu ia meio nessa linha também, disso, amigo. Eu serve. fico com dó no sentido de eu não acho que ele merece o hate que ele tá levando. De repente ele é a pior coisa do mundo, ele é um merda, ele é um egocêntrico, ele é um narcisista que não vale nada. Não é pra isso. Ele fez um filme ruim. Ele pode virar ano que vem e fazer um filme bom. Ele pode virar no outro ano e fazer um filme ruim de novo, sabe? Ele é um bom diretor com um bom potencial. Eu acho que é isso. Eu acho que ele pode pisar um pouco no freio. Mas também tem aquela outra piada. Se eu tivesse perdido um Oscar pro Rami Malek, eu também ia ficar puto obcecado. Não tem jeito. Realmente. Cara, então assim, eu gosto dele, a gente vê as entrevistas dele, tudo, ele parece ser um cara gente boa, assim, né, o Bradley Cooper, todo mundo vai com a cara dele, tá? Eu acho ele um bom diretor, eu acho a atuação dele boa aqui, tanto a dele quanto a Carey Mulligan. Carey Mulligan chama muito mais atenção no filme, mas eu acho a atuação dele boa, acho a maquiagem boa, o nariz
né? Como eu falei, não incomoda. Tem muita coisa legal de fotografia aqui, que ele tenta explorar vários planos diferentes, não só no preto e branco pro colorido, mas quando ele vai pro colorido, até você sente aquela imagem mais digital, né? Mas vários planos, o plano do musical que ele tenta colocar lá, eu acho muito bom, acho muito bem feito. Mas é isso, é um filme desconjuntado, né? Nada se encaixa. É meio que tudo tá jogado ali, misturado, e realmente eu acho que o mais falta pra esse filme é a alma mesmo. Mas sabe o que é engraçado? Teve uma cena de uma briga imensa entre os dois, né? Entre o casal. E aí a briga acontecendo e é um plano de sequência e fala pra cá, fala pra lá. De repente, olha, o Snoopy. Ah, mas eu gosto. Pronto, eu acabou. Acho legal. Mas eu gosto, eu acho legal. Não é nada sutil, é não, tipo é assim, lindo. ó, a briga no meio do carnaval, mas assim... Da festa e tudo mais. Mas é isso o filme, entendeu? Esse é o ponto. O filme é muito isso. Tipo assim, nossa, uma cena muito legal, uma discussão. A gente tá entendendo o filme, agora o filme vai pra frente. Olha, ele colocou... E a deve cena? ser de verdade. Aí você fica tipo assim, nossa, deve ser de verdade. Aí você se distrai, sabe? O filme é cheio de distrações. E aí você não entende o que ele quer contar. É estranho isso, porque deveriam ser virtudes. E são, se analisadas isoladamente. Mas ali acaba não agregando. Mas fala rapidinho aí, o que vocês acham a cena do Bradley Cooper? Que ele filma aquele plano dele... regendo a orquestra ali. Eu acho que a Fabi e eu até comentamos já, né? Aquela cena linda, maravilhosa, muito, muito bem feita, muito legal, mas que ela não simboliza nada além da cena em si, só na assim, câmera, né? Como a Fabi falou. Assim. Gusta. Eu prefiro, eu não sei vocês, mas eu prefiro Lydia Tarr empurrando o outro cara lá da orquestra, o outro maestro, e botando a banca e quebrando tudo. Pra mim, aquilo ali Lydia é muito tá mais regendo o World of Warcraft. Melhor. O ponto é efeito narrativo, sabe? É assim, você precisa ter um gancho para aquela cena funcionar. Por que Lydia tá empurrando o cara de um banquetinha de madeira funciona mais do que o Bradley Cooper, né, o Bernstein, regendo uma orquestra? Porque se você for no YouTube e pesquisar Leonard Bernstein orquestra, você vai achar a mesma coisa e você vai ver da mesma forma. Tipo assim, você vai entender o que ele tá interpretando, né? Você vai comparar aquelas duas cenas e você vai entender como ele interpretou aquilo, por que ele interpretou daquela forma, quais foram as principais técnicas que ele usou para simular o sentimento que o Bernstein estava sentindo. Mas no fim das contas aquilo ali não tem não acarreta nada pro filme, ele não sai de um ponto e vai pro outro. Fabi, pra gente amarrar o tema, se você quiser comentar sobre essa cena de novo, à vontade também, mas eu já vou te fazer mais uma pergunta. Uma pergunta meio afirmação. Esses dois de hoje dançaram legal na temporada, né? Acho que não vai virar nada pra nenhum dos dois, né? Com certeza, né? Eu acho assim que, como vocês já falaram aqui, eu acho que é uma temporada que tá muito ruim de surpresas, assim, tipo, tudo tá muito bem definido, digamos assim, muito antes de a gente pensar, assim, de as coisas acontecerem de fato. Então, são poucas surpresas que eu vejo acontecendo. Eu acho que talvez quem a gente pense que vai ganhar a melhor atriz, por exemplo, a Lily, né, seja a Emma Stone, né, que seria uma tristeza pra muita gente, que eu acho que a Lily tem, obviamente, uma plateia muito maior, uma torcida muito maior. Então, assim, existem pouquíssimas coisas que vão mudar. Eu acho que Maestro é um filme que só se tiver realmente um apelo muito grande do Bradley Cooper dentro da academia, sabe? Tipo, eu não sei qual é a força dele dentro da academia, mas só se ele tiver, assim, muito, 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 muito forte pra ele ganhar alguma categoria, nem que seja uma categoria técnica qualquer, assim, sabe? Então, eu acho muito difícil ele ganhar alguma coisa. E Priscila, eu acho que nem entra. Priscila tem uma vibe May December, assim. Tipo, é um filme de um cineasta... Só que, assim, May December, ele tem uma coisa a favor dele, que é a Julianne Moore e a Natalie Portman, né? Duas atrizes já consagradas com seu Oscarzinho e tal. Então, tipo, eu acho que essa é a diferença principal. Mas se a gente for falar, tipo, de filmes que são muito, muito a cara do autor, tipo, May December é a cara do Todd Haynes e Priscila é a cara do Sofia Coppola. E são estilos também muito específicos, sabe? Tipo, um é um melodrama, o outro já é um filme mais intimista. Não deixa de ser, eu acho que talvez se encaixe um pouco nessa definição. Mas, enfim, são filmes muito deles, assim, tipo, que ficam realmente muito, assim, nichados em um grupo cinéfilo específico. Então, são filmes que eu vejo muito pouco trajetória. Priscila, nem se fala, e Maestro, porque realmente virou meio que uma situação muito Oscar bait mesmo, tipo, virou algo que eu acho que a academia vai enxergar, tipo, como se fosse realmente
é um filme bom e tal, mas não é tão bom quanto o Oppenheimer, não é tão bom quanto outros da temporada, tipo, não consegue transmitir tanta coisa quanto esses outros que a gente tem aqui, então vamos dar prioridade pra esses outros aqui. Eu acho que vai ser um filme assim, tipo, vai passar despercebido, vai se tornar mais um filme da Netflix, mais um filme que vai estar lá no catálogo, mais um Mank da vida. Eu comparei muito esse filme com Mank, porque Mank pra mim também não tem zero alma. Tipo, é um filme bonito de assistir, mas o que mais que ele tem pra te oferecer em relação a isso, sabe? Eu acho que é um filme muito sem alma. E existem filmes sem alma, digamos assim, entre muitas aspas, que são até bons, que usam TED a favor deles. Eu acho que, por exemplo, ao invés de ter Maestro, eu aceitaria até o Assassino, a Netflix fazendo campanha pro Assassino, porque eu acho Assassino... Eu adoro o Assassino. Eu realmente adoro. É o filme do tédio, da monotonia. Obrigado, Fabi. Eu precisava de alguém pra me... Então, eu adoro Alguém pra eu ajudar prefiro o Lucas. Assassino que o Maestro, entendeu? 1000 vezes, tipo, 1000 anos-luz. Não, mas anos-luz. Não tem nem comparação. É um filme, um grande filme e um filme Nossa, meia vocês boca. me deixaram Então, muito assim, confuso com essa. Prefiro o Assassino do Maestro. Eu prefiro Assassino do que Maestro, mas isso não quer dizer nada pra mim, assim. Não sei. Agora me complica. eu prefiro. Mas assim, a Netflix tá muito otária de não apostar. Eu não digo que é nem de não apostar em um assassino. Eu acho que tá muito otária de não apostar em Segredos de um Escândalo em May December. É muito otária. Não tem outra palavra pra definir isso a não ser burrice extrema. Tipo, ou muito dinheiro injetado ali, ou burrice extrema, cara. Porque não tem como. Tipo, Segredos de um Escândalo tem muito mais apelo. Deixa eu colocar aqui no apelo mesmo. Tipo, ok, é um filme autoral, tipo Priscila, que eu acabei de falar, tem uma vibe, é muito melodrama, é isso e aquilo, mas é um filme que tem um apelo ali, principalmente nas atrizes. Tipo, tu dizer que tem a Julianne Moore contracenando com a Natalie Portman, já pega muito mais impacto do que tu dizer que um filme é sobre o Leonard Bernstein. Tipo, qual é, e nem é sobre ele, sabe? Tipo, nem é um filme sobre ele, porque se fizesse o mundo inteiro conhecer ele como os Estados Unidos conhecem, a gente iria até gostar. Eu acho que eu iria até gostar, mas eu não conheci o cara, tipo, eu não tenho a menor ligação com ele, tipo, eu não tô nem aí, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa que tu te envolve muito mais. May December tu te envolve muito mais na história. Mas é um filme que também cutuca ali a processo ali, tipo, os tabloides americanos, toda aquela parada, que talvez não seja aquilo que o Oscar quer, né? Talvez não seja aquilo que a Netflix quer apostar. Mas eu acho que seria um filme que só pela polêmica já seria muito mais interessante do que Maestro, porque Maestro só é polêmico pelo descaso mesmo com a história, sabe? Tipo, pelo virtuosismo que a gente falou aqui, tipo, é a única coisa polêmica que ele tem, mas fora isso, o que a gente tem pra comentar? Tipo, a gente tem muito mais a falar sobre Priscila, rende uma discussão muito mais interessante e profunda do que sobre Maestro. Tipo, Maestro é o quê? É um filme, é aquele negócio que eu tava falando, tipo, é um filme, definitivamente é um filme, sabe? Com certeza é um dos filmes. Sem dúvida é um filme. filmes já feitos, cara. É um dos filmes já feitos, e é sobre isso, entendeu? É Fabi, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Espero que você volte várias e várias outras vezes. É sempre muito bom. Pode chamar. Muito legal. A gente sempre faz muita hora aqui, nem vê a hora passar quando você tá aqui. Esse é o momento para você falar sobre tudo que você quiser. Fala sobre o que você quiser. Fala sobre os problemas da vida. Fala sobre a anuidade do Critics' Choice. Fala da rede social. Fala do que você quiser. O espaço é seu. Obrigada, gente. Primeiro, falar que eu me diverti muito gravando esse episódio. Eu gostei muito da gente falando sobre duas biografias. Eu acho que casou bastante aqui. Então, assim, foi um papo muito maravilhoso. Espero que quem esteja ouvindo também tenha gostado. E se vocês quiserem saber mais sobre o que eu faço, eu estou no Twitter, que agora eu sou twitteira, hashtag xtwitteira, não sei nem como é que fala isso. Twitter. Que não é mais Twitter, a gente chama de Twitter aqui. É Twitter, não sei como é que fala mesmo. Enfim, tô lá como FabianaLR_. Tô no Instagram como @cinemafilia. E também estou aí na minha coluna no Cinemação, que eu escrevo algumas críticas, inclusive sobre o filme mais esnobado de todos, Assassino da Lua das Flores, se vocês quiserem ir lá ver a minha crítica, já aproveitando pra falar sobre Oscar aqui. Mas enfim, falei sobre Priscila, também falei sobre Maestro, então nas minhas redes sociais vocês vão encontrar isso. E eu também tô no Letterboxd, da rede oficial dos cinéfilos, com o mesmo @ lá do Twitter, FabianaLR, só que sem o underline. E sempre falando sobre cinema em qualquer rede social, até no TikTok. Mas tá tudo no meu Linktree, entendeu? É só entrar e clicar lá que vocês já sabem meia hora, assim, sobre mim. E eu tô abrindo um Clube do Filme também. Então esse mês vai ser a primeira edição do Clube do Filme. Semana que vem eu vou falar sobre a trilogia do Antes. Terão 3 dias, um pra cada filme. E aí mês que vem vai ser outro tema. E eu estou entre 2 temas muito especiais. Um sobre comédias adolescentes, anos 2000. Fazer uma apanhada de comédias adolescentes ao longo dos tempos. E o outro
outro quer falar sobre os 3 documentários do Eduardo Coutinho. Então ainda tô decidindo quais sistemas vai ser super diferentes, mas se não for um, vai ser o outro, e aí o outro vem depois. Então se vocês quiserem saber, também tá lá nas minhas redes sociais. Aí pra março você fica entre Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Maestro. Que tal? Você dois ótimos filmes. Eu vou pegar uma lista, piores vencedores do Oscar, na opinião de Fabiana Lima. Aí vou fazer um clube do filme assim. Valeu, Fabi. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E agora é com vocês. Gostaram de Priscila e de Maestro? Contem pra gente no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, pra gente trocar uma ideia por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Tchau, Fabi. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcast preferidos: Spotify, Apple for Podcast, Deezer, Amazon Music, agora também no YouTube. Não tem vídeo, só áudio, tá, gente? Mas tá lá pra quem quiser ver, pra quem gostar daquilo. Se quem tiver premium, né, que não gosta de propaganda, que é o caso aqui do Gustavo Azevedo, riquíssima. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.